Nossa, então É uma alegria, uma satisfação poder já conseguimos. compartilhar um pouquinho, trocar ideia que nós trocamos já. Isso. Né? Quero parabenizar aí pelos 79 episódios, né? Ninguém faz 79 episódios de algo que não é relevante, que não é bom. Então isso daí é sinônimo de que vocês estão no caminho certo. Torço muito pelo sucesso, pela felicidade de vocês aí. Tá tudo muito legal, né? Parabéns. Agradecemos. Aí, Obrigado. Agradecemos. Nossa, se apresenta um pouquinho pro pessoal de casa. Quem que é? De onde você veio? O que que você come? Onde você vive? Fala pra nós um pouquinho. Maravilha. Pessoal, para mim também é uma satisfação conversar com vocês que estão aí em casa acompanhando, né, esse episódio aqui. Espero poder contribuir, trazer alguns insights, algumas ideias que possa transformar a sua vida ou a vida de algum amigo de uma maneira positiva. Né? Eu sou cientista do esporte de formação, me formei na Universidade de São Paulo, que é a USP. Lá eu procurei me envolver com pesquisa científica de ponta, né, para entender um pouquinho melhor sobre a parte de nutrição, de alta performance, né, e aos pouquinhos fui aprendendo sobre o mercado fitness em geral, né, já são aí quase 25 anos de história nesse mercado fitness, que não para de crescer, tem uma bagagem, não para de inovar. Bastante. Estou aqui à disposição de vocês para a gente poder bater Aí um papo. sim, aí sim. Mas antes da gente continuar, a gente gosta de garantir que todo mundo esteja recebendo lá em casa o conteúdo, tá? Eu vi que já saiu aqui 2 comentários que tá um pouco baixo o volume, tá? A gente vai aumentar um pouquinho o volume aqui. Isso. Ó, a gente já tá arrumando aqui, tá? O Cal já, a gente tem, ó, em cerca de umas 30 pessoas trabalhando. Brincadeira, eu sempre falo isso, tá? Mas sabe por quê? Porque o único que tá atrás das câmeras trabalhando vale por 30. Né? Ah, Isso aí. ele dá um sorrisinho dele quando eu falo isso, tá? Então, pessoal, espera um pouquinho, tá? Que a gente já tá resolvendo aqui, que realmente, Cal, se você olhar lá na barrinha, ela tá bem, ela não tá chegando até onde devia, tá? Então, pessoal, aguarde um pouquinho, a gente já vai resolver isso aí, pra você receber com qualidade esse áudio aí, tá? A equipe já está trabalhando. Vamos ver A galera aqui. que tá ao vivo aí, ó, já dá aquele like no vídeo Isso. pra ajudar a gente aí nesse projeto. Já se inscreve no nosso canal. Tiver qualquer dúvida aí pra gente debater, já deixa o seu comentário, que a gente vai estar lendo aqui, ó, todos os comentários. O pessoal já tá chegando, já dando os feedbacks aqui pra gente, galera. Realmente, pessoal, tá um pouco baixo aqui, mas a produção já tá fazendo todas as alterações ali, ó. Isso, agora chegou lá, Cal, ó. Isso, vamos já vai atualizar aqui. Você de casa que tá nos acompanhando, fala aí se melhorou o áudio, tá? Que nem eu falei, você é o nosso parâmetro de qualidade. Tá? A gente tá aqui ao vivo, tudo, eu tô tentando ver aqui, o Cal tá ajustando lá. Então você é o nosso parâmetro. Você que vai falar aí se resolveu ou não. Também estamos acompanhando aqui. Tudo isso pro nosso convidado já não sair aí entregando todo o conteúdo, você não conseguir captar e não absorver isso aí. Ó, agora aqui melhorou. Isso, então já vou baixar o volume aqui. Deixa aí no comentário, ó. Agora ficou filé, hein? Agora ficou bom. O pessoal falou que já melhorou aí, ó. Tô falando que a Maravilha, equipe, cara. sensacional. Tô falando, se contratar mais um ali é 60. Vale por 60. Cara, só aparece gente assim na nossa vida. Obrigado, viu, Cal? Obrigado, viu? Tem aqui, tá? O Cal, se você quiser entrar em contato com o Cal, também na descrição, no final, tem aqui a M Digital. O Cal é proprietário, então já fazer um marketing aí. Então, se ele é bom pra ajeitar o áudio assim, imagina o que ele pode fazer com o marketing da sua empresa, hein? Com certeza. Cal do céu, hein? Muito bom. Que isso, hein? Muito bom. Cara, hoje eu tô inspirado aqui no marketing. Vamos lá. Tava falando então sobre a sua formação. Quer continuar um pouquinho aí falando como que foi, quando foi que você se formou, por que você escolheu isso aí? Cara, eu fui atleta de natação muitos anos, né? Nadei profissionalmente dos meus 15 até os meus 17 anos, né? Sempre gostei muito de esporte e aquele atleta que não vai muito para frente no Brasil, ele vai procurar trabalhar com educação física, vai fazer alguma coisa. E eu fui entender um pouquinho o que significava a faculdade de esporte, né? Qual que era a principal diferença de educação física. Eu vi que era muito mais voltado para rendimento e que eu poderia escolher o caminho que eu queria seguir. Como eu não sabia muito bem ainda o que era, né? Com 20 anos de idade não tinha muita noção do que eu ia fazer depois da faculdade, né? E aí eu comecei a trilhar esse caminho, né? Eu me identifico muito com a parte de nutrição. Eu sempre associei a parte de nutrição à performance, né? Quem já foi atleta sabe que se você comer qualquer coisa, se você for para cachaçada, não vai ter um desempenho adequado. E logo no começo da faculdade eu bati na porta de um laboratório de nutrição, pedi para começar a estagiar, né? E para poder aprender. Eu
na época eles não estavam precisando de ninguém para atuar dentro do laboratório, né? Até porque eu estava no primeiro ano de faculdade e não ia ter tanta serventia. Eu me propus a treinar ratos no começo para eles, ajudar no biotécnico, mas eu queria aprender, né? Como que era aquela rotina de um cientista, de um pesquisador, né? E tive ao lado de grandes nomes do mercado fitness brasileiro desde cedo, aprendendo com esses caras. Né? E desde então vim trazendo algumas coisas. Passei por uma multinacional de nutrição, muitos anos, trabalhei 18 anos com a expansão da Herbalife. Né? Depois que eu saí da faculdade, trabalhei em grandes academias em São Paulo também. A minha esposa é cadastrada na Herbalife, ela vende. Não, os produtos são maravilhosos. Ela é fisioterapeuta. A gente vendeu muito bem também uma época a Dionese. Você chegou a conhecer a Dionese? Conheci. A gente vendeu muito bem também na época, antes ela ir embora do Brasil. A gente bateu algumas metas, ganhamos cruzeiros e tal. Bem legal. Eu gosto também dessas empresas de multinível, assim, é bem legal. Aí hoje ela tá vendendo a Herbalife. Muito Herbalife bom. Também. Pra mim foi a maior escola de empreendedorismo que eu podia ter na minha vida, foi isso. Sim. Porque até então a minha cabeça era muito de educador físico. Tá. E o educador físico não tem na faculdade sobre empreendedorismo, gestão financeira, administração de tempo. Devia, né? Devia, com certeza. Porque acho que a maioria acaba depois... Na maioria não, né? A minoria acaba indo pra esse lado. Só que devia ter essa matéria. Tem que ter essa matéria. Com certeza. Aliás, essa matéria de empreendedorismo devia ter na escola, né? Tem países que tem já na escola, já. Porque é algo que, cara, a pessoa tem que aprender isso. Não tem como. Eu falo, se toda pessoa fosse empreendedor pelo menos uma vez na vida, ela ia parar de ser aquele cliente chorão, que fica, sabe, quer desconto. Uma vez, seja uma vez empreendedor na vida. Ele vai mudar a maneira dele de pensar. E foi uma baita de uma escola, poder aprender sobre isso, sobre liderança, que é o assunto que eu fui convidado para tratar aqui. Então, a minha escola foi de lá. Foi de lá. Bacana. E você acha que aprendeu bastante realmente na faculdade assim, ou bastante na prática? Que a gente estava falando que, tipo assim, na prática você acha que aprende mais? Cara, a faculdade me ensinou citologia, fisiologia, biomecânica, nutrição. Mas empreendedorismo é na porrada que aprende, cara. Na raça. É lendo livro, é participando de treinamento, sabe? Não tem... É o tipo de coisa... É igual aprender a nadar. Sim. Você não vai aprender a nadar no YouTube. Você tem que cair dentro da piscina ali e dar as braçadas. Empreendedorismo é a mesma coisa. Muito bom. Pode fazer o curso que foi, né? Fez o curso que foi. Mas se você não for lá aplicar e estiver vivenciando isso aí, não vai. Você sabe que uma das formas da gente firmar o conhecimento é praticar. A primeira coisa, você aprendeu alguma coisa, o melhor jeito de você reforçar aquele ensinamento que você aprendeu é praticando, é transformando ele em resultado. Né? E tem muita gente que faz cursos, lê livros, mas não põe em prática. Né? Eu tenho algum curso assim que eu gosto bastante de lançamento de curso, tal, que ainda até o meu mentor é o Marcos Paulo, que é sócio do Pablo Marçal. E uma coisa que ele sempre fala, que eu sempre tento passar isso aí pra pessoa, que é uma prática bem legal, né? Imagine que é 2 remos. A prática e o estudo. Se você só estudar, o que vai acontecer? Fica rodando. Se você só praticar também e não estudar, fica rodando. Você tem que o quê? Praticar e estudar. Praticar e estudar. Aí você vai pra frente. Porque só fazer um ou só fazer o outro, não vai adiantar de nada. Você vai ficar rodando no lugar. Ele sempre dá esse exemplo e realmente faz muito sentido. Tá? É bem bacana, bem bacana. Tem bastante comentário, hein? Se quiser ir a galera tá começando a chegar aqui, ó, interagindo com a gente. Charles Gabriel... Segasp Sport tá online aqui acompanhando a gente. Charles, um abraço. Jesley Augusto, o rapaz aí que vale por 30k, já resolveu aqui, tudo certinho. Coach Flor de Lis Emagrecimento tá aqui com a gente, também mandou um boa noite. Arrasa, meu amor, aqui pro Thomas. É minha esposa, tá? Quando fala arrasa, meu amor, é minha esposa, deixando claro já aí. Te amo, meu amor. Já marcou território, Caio Morato também deixou um boa noite aqui, tá acompanhando a gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Aí sim. E já vamos entrar no conteúdo. Tiver qualquer dúvida que a gente for entrando nos assuntos, deixa comentário. Já deixa comentário que não vai passar nada. Vamos ler todos. A minha esposa também, geralmente, ela entra. Ela manda um oi. Quando ela manda um oi, eu já sei que as crianças estão assistindo. E aí eles querem que eu fale o nome deles. Sabe? Porque quando eu não falo, papai, você não falou meu nome hoje. Eu tenho que falar. Hoje eu acho que ela não vai entrar porque tem apresentação na Escola Dia das Mães, que infelizmente eu vou perder, mas vai por um bom motivo, tá? Estou aqui colhendo frutos, colhendo informações aqui. Eu vou pegar tudo que eu tenho de informação. Aumentou minha
responsabilidade. Eu falei, ó, você fez eu perder o dia da apresentação das crianças Poxa vida. no Dia das Mães, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Tá bom. Então se ela mandar um oizinho ali, eu sei que é pra mim falar o nome das crianças. Então eu vou aproveitar e falar o nome do meu filho. Te amo também, Jorge. Espero que Aí. esteja assistindo aí com a mamãe. Aí eles gostam, eles gostam de Com ouvir. certeza. Aí sim. Fala pra nós, você acha que já entrando na parte da liderança, tá? Que assim, na prática também, que a gente tá falando que aprende na prática, pra nós que eu vejo assim, que os empreendedores mais sofrem é com pessoas, lidar com pessoas. Como que você fez pra adquirir essa habilidade? Então, eu, primeiro de tudo, procurei modelar os líderes que eu admiro. Boa. Né? Eu acho que a modelagem ela é o jeito mais fácil de você aprender alguma coisa. O que é a modelagem? É você copiar a forma da pessoa falar, o ambiente que ela frequenta, né? O que ela faz para resolver problema. Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, né, eu lembro muito bem, o meu pai ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava assim, ó, se você trabalhar para uma pessoa que for menos inteligente que você não está aprendendo nada. Não é. Né? Eu lembro uma vez que eu fui pedir demissão, eu chamei a pessoa e falei assim, viu, você sabe contar? Ele falou assim, sei. Eu falei, então a partir de amanhã você não conta mais comigo? Porque já estava atrasando salário, não tava tudo legal errado na academia. Não tava legal. E eu falei assim, uma vez, eu abracei ele aqui assim, falei assim, ó, meu pai ele falava que quando eu trabalhasse com uma pessoa que fosse menos inteligente do que eu não ia aprender nada. Então, além disso, você me paga mal, tchau. Isso aí. Faz Então, sentido. eu sempre procurei estar perto de pessoas que tivessem características que eu admiro e que eu pudesse copiar e modelar. Boa. Né? Hoje com a internet ficou muito mais fácil, porque você tem acesso a Tá mais Pablo próximo. Marçal. É. Semana que vem eu vou estar com o Tony Robbins, Olha. né? Online, Aham. mas Sim. que fala muito sobre modelagem também. Então eu acho que a forma de aprender a liderança é modelando, é o principal. Mas tem muito livro, tem muitos treinamentos que podem trazer conhecimento. E aí se a gente consegue colocar em prática, posso dar dicas de muitos livros de liderança que eu já li. Eu acho que sobre liderança eu já li pelo menos aí uns 20 livros diferentes. Caramba. Né? Cita alguns, o pessoal gosta, cita alguns livros. Cara, eu gosto muito do Monge Executivo. Sei. Fala muito Eu sobre pensei liderança. nele hoje. É porque o Cal não é Cal. O Cal acabou de falar que ele tem um amigo que ele é monge e quer vir no podcast. Ó, que Na top. hora que o Cal falou disso, eu já lembrei desse livro, que eu li também. Eu li também esse livro. Eu falei, nossa, lembrei do livro do Monge O Executivo. Monge Executivo é muito bom. Líder Servidor, muito bom também. Tem um que chama O Executivo e Sua Tribo. Fala muito sobre o que a gente faz hoje dentro do nosso dia a dia. A gente trabalha com cross-training. Cross-training é a gente liderar comunidades, né? E aí ele fala sobre vários níveis de liderança que a pessoa pode adquirir. Bacana. Nível 1 é aquele nível raso de liderança que tipo, é mais um chefe do que um líder. Sim. Né? Que precisa mandar, tem que ser autoritário e que ninguém ouve. Quando o cara sai de perto, todo mundo faz o oposto, que não consegue colocar Sim. cultura dentro da empresa. Aham. Já o oposto, o líder nível 5, ele não precisa falar. Olha. A galera segue, porque o cara é o exemplo, é a pessoa que está puxando a corda ali, que está fazendo acontecer, Sim. que está buscando elevar o nível daquelas pessoas ali. Esse é um livro muito bom, é difícil de achar, mas é muito bom. Que não existe a frase, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu Não, faço. tem Não, jeito, ele cara. vai fazer o que ele tá vendo, ele vai modelar. Coerência, né? É. Coerência. O líder ele tem que ser coerente. Sim, Né? não tem como. A gente vê, associando líderes no esporte, principalmente, né? Que a gente vê, são os técnicos. Pega um técnico frouxo de qualquer modalidade que for, o cara não consegue Não, fazer. Pô, lidar com pessoas, cara, não é fácil. Se pegar uma galera, vamos falar um time de uma seleção brasileira de futebol, qual que é a idade desse cara? Tudo molecada. Tudo né? molecada. Se não tem um líder firme, que tem uma postura de paizão, mas vai. que tá mostrando que tá puxando a corda junto com os caras ali, ninguém vai seguir. Sim. Essa eu acho que é a maior dificuldade que hoje a gente tem no futebol brasileiro. Ter líderes que as pessoas vejam como líderes, que sigam e que consigam arrastar a galera pra cima. Faz todo sentido, Né? faz todo sentido. Não. E do monge executivo tem lá também um general, né? Que daí ele fica impondo isso aí, né? Não, é assim, sabe? Porque o cara é um general, não tem como falar pra ele pegar leve, assim, não. É o jeito que ele aprendeu mesmo. E tem também, é bem bacana. Eu também gosto, eu gosto desse tipo de livro, tá? Então se você de casa já não tá anotando, você já tá perdendo conteúdo. Ou você vai ter que assistir de novo, tá? Mas já pega o papel e a caneta, já vai anotando os livros aí pra você já comprar. Hoje em dia tem e-book, você compra eles online, mais barato. Cara, mas pega, então, a informação tá aí. Que nem eu falo, a internet
É bom, mas tem que saber usar, porque tem um lado ruim também, tá? Então, tipo, se você não souber usar, tá perdendo tempo. Então já vai anotando aí as dicas aí, o Thomas já tá dando, já vai anotando e já vai, depois já sai comprando os livros aí, tá? Sabe como é que eu faço antes de comprar um livro pra não gastar dinheiro? Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. Aham. Pega um resumo. Eu pego, eu escuto um resumo, vejo se aquilo ali me interessa. Pra aprofundar. Né? Aí, se me interessa, eu vou no chat GPT e pergunto quais são os principais pontos desse livro e como esse livro pode me ajudar já na filtrou. minha... Aí eu olho e falo assim, beleza, legal. relevante. Realmente eu quero. Vou gastar o meu tempo nisso. Realmente eu não vou gastar dinheiro à toa. Não gasto. Não, faz sentido. Porque o chat GPT, ele tem um livro todo lá. Tem. Ele já dá os pontos já pra você. Muito bom. Fala um pouquinho da marca sua, como que foi a criação. Você contou um negócio interessante lá que você viu quando estourou o CrossFit, né? A onda do CrossFit, que todo mundo tinha uma visão, só que você pegou e transformou essa visão em algo mais aceitável. Que eu achei muito bacana isso aí. Conta um pouquinho, pessoal. Cara, eu fui um crítico ferrenho do CrossFit no começo. Quando o CrossFit entrou no Brasil, eu tinha muita opinião negativa sobre o CrossFit. Hoje eu sou apaixonado pelo CrossFit. Eu adoro. Se não fosse CrossFit, eu acho que eu não estaria aqui falando com vocês. Né? Tenho muita gratidão por tudo que foi feito, por todas as pessoas que passaram pelo CrossFit. Mas eu também reconheço que tem coisas que poderiam ter sido feitas melhor. Né? CrossFit em 2012 a 2016, o marketing do CrossFit era um palhaço vomitando no balde. Treine até desmaiar. Era umas coisas muito loucas, velho. Sim. Né? Isso daí acabou criando um estereótipo na marca que afastou muita gente. Sim. Né? E eu vou contar como é que eu comecei a minha marca. Eu tenho que contextualizar isso aí, que eu acho que é um ponto importante. Né? Legal. E até para que as pessoas que estão em casa assistindo, quando passar por um momento de dificuldade, possa se inspirar. Porque quando a gente passa por qualquer momento na nossa vida, não importa muito bem o que está acontecendo, mas importa como que a gente reage ao que nos acontece. Né? Em 2016, meu pai sofreu um infarto. Nessa do meu pai sofrer um infarto, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui no hospital, ele estava lá e tal, conversei com ele, falei, pai, fica tranquilo, o senhor vai sair daqui, a gente vai começar a treinar, tal, vamos correr uma maratona junto, não sei o que, tal. E meu pai falou, pô, cara, que legal, que bom que você vai me treinar, que você vai voltar atuar de verdade no ramo fitness, né? Eu precisei sofrer um infarto para isso, não sei o que e tal. E foi a última vez que eu falei com meu pai. Meu pai faleceu no dia seguinte depois disso e eu fiquei, sabe, você perde o chão, velho. Você fala assim, porra, eu tenho conhecimento e eu não tô aplicando meu conhecimento. E tá morrendo gente dentro da minha casa. É muito foda isso, velho. Você fala, porra, e agora? Ali eu fiz um retiro espiritual e comecei a pensar no que eu ia fazer. Eu tava me sentindo angustiado, culpado, sabe? Sim. Eu falava, porra, e agora, velho? Poderia ter mudado, isso aí não poderia ser. E se eu tivesse dado uma atenção diferente pro meu pai? Sim. E se, o famoso e se. O e se é aquela coisa que se a gente fica carregando o e se a vida toda, cara... Não. Eu falei, quer saber? Eu vou montar um box de CrossFit. Eu ia montar um box de CrossFit. Só que aí eu falei assim, meu pai não treinaria num box de CrossFit. O primeiro cara que tirasse a camisa do lado dele, ele já ia falar um monte, não ia deixar minha mãe treinar lá. Isso. E aí eu olhei, eu vi uma oportunidade de mercado. Eu olhei e falei, opa, peraí. O CrossFit está conversando com aquela galera com X anos, que gosta de competição, que gosta de intensidade, que gosta de porrada, e está deixando de lado. Hoje não mais, hoje tem um olhar diferente. Mas na época ficava muito de lado as pessoas igual ao meu pai. Sim. Ali a gente começou, eu falei, eu vou abrir um box. E que é a maioria da população. Né? A maioria, exatamente, a maioria 97, 98% é igual ao seu pai, exatamente. Eu falei, poxa vida, eu vou montar um box e se eu salvar algumas vidas aqui, já vai estar bom pra mim. E comecei dando aula, eu era aquele empreendedor faz tudo, sabe? Sim. Eu abri o box, dava aula, recepcionava, fazia avaliação física. Quando eu fechava, eu ia cuidar da parte de contabilidade, do marketing, da faxina. Eu faz tudo do box. E aí alguns amigos começaram a ver, né, a marca, acharam um nome legal, Cross Nutrition, queriam saber o que era isso, o que não era. Na época tinha o CrossFit e tinha a gente. E eu falei, cara, é um box de CrossFit com uma pegada mais iniciante e tal, mas a gente não é associado à marca CrossFit. A gente faz o mesmo tipo de treino, mas sem ser associado à marca, porque não tem, o cross é do cross training, não é do CrossFit, que CrossFit em si é uma marca, né? Isso.
E beleza, mas qual que é a diferença? Eu explicava isso que eu falei, né? Uma atividade mais introdutória e a gente foi aperfeiçoando. Hoje a metodologia é maravilhosa, a gente trabalha, né? Mudou muita coisa desde a época que a gente começou. Sim. Mas as pessoas começaram a perguntar, poxa, eu posso fazer igual? Posso usar a sua marca? E ali a gente percebeu que existia um outro mercado, que eram as pessoas que queriam empreender no mercado de fitness, mas não sabia nem por onde começar. Tá. E ali a gente ficou especialista nisso, em ajudar o empreendedor que não é do mercado fitness a ter soluções de marketing, de liderança, de empreendedorismo, de tudo que precisasse para poder ter resultado. Né? Muito Então, bom. hoje a gente tem uma marca bem expressiva no Brasil. Essa marca hoje ela já tem 83 unidades em funcionamento em todo o território nacional. Né, mais de 30 unidades para inaugurar nos próximos meses aí, né? Olha. E a gente está só começando, tem muito para crescer ainda. Hoje a gente se aperfeiçoou nisso, existe uma equipe de suporte que presta suporte integral, né, para que o empreendedor possa fazer isso. Eu estava vindo para cá, estava acompanhando, né, um grupo de WhatsApp que a gente tem, né, com todos os holders, né, que são os donos de box da marca, e uma moça da Bahia, né, ela inaugurou o box dela faz 15, 20 dias. Ela recebeu uma mensagem de uma aluna dela falando que ela estava super feliz, que ela já era uma pessoa diferente por causa disso. Então, aquela missão que eu tive quando eu quis montar o meu primeiro box para atender, salvar 200 vidas, hoje a gente consegue atingir mais de 30 mil clientes no Brasil. É muito satisfatório saber que a gente está ajudando pessoas transformando vida em outros lugares que jamais chegaria se não fosse graças aos holders que fazem um trabalho excepcional. Excepcional. A galera veste a camisa de um jeito, velho. Porque eles entenderam isso, eles entenderam que o nosso papel é salvar vidas. Sim. É muito louco isso, cara. Muito bom. Você sabe que esse lugar que estamos agora aqui surgiu com uma ideia dessa. A gente falou assim, eu e meu irmão conversando, cara, tá, a gente ajuda, transforma vidas. Só que a pessoa tem que vir pra academia. Ele tem que vir até aqui. Se ele não vir aqui, não vai resolver. Então a gente consegue transformar a vida de tipo da população de São Pedro. Tá? Claro que nem se todo mundo quisesse vir à academia, mas quem vem até aqui. Como, né, pode fazer para transformar a vida de mais pessoas sem a pessoa ter que vir aqui? Vamos criar um podcast. Vai levar informação para as pessoas aonde quer que ela esteja. Já tivemos feedbacks positivos. Nossa, comecei a treinar porque assisti um episódio. Massa, comecei, né, velho? você entendeu? Então, tipo, a gente falou, pô, agora com o podcast, aonde o cara pode estar no mundo todo, ele vai ouvir um episódio, vai sentir algo diferente e vai ser transformado. O cara não precisa vir mais até a nossa academia para ser transformado. Esse projeto aqui surgiu com uma mentalidade dessa. Muito massa, né, cara? Cara, o propósito. O propósito. Aí quando põe propósito na coisa, é diferente. O propósito, quando ele está alinhado com a tua essência de vida, aquilo que você quer fazer mesmo, sabe? Tipo, flui natural. Sim, né? não tem como. Eu tô num local que eu não conhecia, falando com um público que eu também não conheço sobre algo que me encanta. Sim. Né? Sim. E porque tem a ver com o meu propósito também. Exatamente. Né? E o de vocês também, né? E, inclusive, ficou muito massa aqui, velho. Obrigado. A gente tava conversando antes, né? Era uma balada. Né? E olha onde estragava a vida das pessoas. Estragava a vida das pessoas e hoje é um ponto de bem-estar aqui na cidade, maravilhosa academia. Obrigado. Né? Muito legal. Parabéns pelo capricho de vocês, o cuidado com os detalhes, tudo muito, muito interessante. Obrigado. O pessoal chega, muita gente chega aí pra treinar e tal. Nossa, quantas vezes deixei essa escada aqui bêbado. Nossa, desci aquilo ali brigando. Nossa, sabe? Agora não. Agora você entrou aqui, é outra energia, outra finalidade. Isso aqui é passado. A balada é a passada entre aspas. Porque nós tava falando sobre as tendências agora também, né? Porque também a gente tava falando sobre de sexta-feira colocar algumas coisas, tentar projetos voltar. Que estão acontecendo aí que vai... Quem sabe aí uma sexta-feira muda a iluminação, faz coloca um DJ, algumas coisas, mas mesmo assim ainda promovendo a saúde. A saúde. Muito legal. E cada vez mais isso vai estar em alta, né? Sim. Eu estava acompanhando alguns estudos sobre tendência. Tem um livro de tendência de 2000, mais ou menos. Chama The Next Trillion. Ele fala sobre as próximas tendências no mercado de fitness. Né? Ele fala sobre o surgimento da internet, o que iria acontecer a partir de então. Né? E ele fala que as pessoas vão procurar lugares para socializar e cuidar da saúde ao mesmo tempo. E é o que? Academia, é um box, uma praça, uma praia para fazer umas coisas assim. Então, sempre que a gente consegue juntar atividade física com lazer, fica top demais, velho. Porque o cara ele vai lá, em vez dele tomar lá
uísque com água de coco, ele vai tomar só água de coco. Vai curtir uma natureza, vai fazer um treino, vai fazer alguma coisa assim. Sim. E vai estar cuidando da saúde dele. Isso daí é uma coisa que pra gente olhar com muito cuidado pros próximos anos aí. Sim. Né? Nossa, bacana. É um A gente negócio- sabe que o movimento tá acontecendo, né? É um negócio que vem mudando. Até os ambientes, a gente tá falando, a Sim. galera, treinamento, tá levando mais a sério, parte da alimentação, treino, então é um movimento que tá acontecendo. a gente percebeu que depois da pandemia mudou bem. Mudou bem a procura. Antes era muito aquilo lá, projeto verão, projeto sei lá o que, final de ano, tal. Agora não, tem muita procura de qualidade de vida, saúde. Eu quero jogar bola com meu filho, não aguento mais, tal. Então mudou bastante a procura. E outra coisa que não acontecia, que a gente vê acontecer, realmente o médico indicar. Sabe, antes um cara passava remédio, não, toma remédio e tal. Hoje chega muita gente na recepção, não, o médico indicou. E quando na mentalidade das pessoas o médico indicou, é que tipo, realmente agora eu tenho que fazer. Então isso é bom, tá? Então realmente a gente percebeu uma mudança pós-pandemia ali, que as pessoas começaram a falar, cara, olha, quem tava treinando não ficou tão ruim assim. Calma aí, vamos... Foi o remédio, né? É. A pandemia, quem passou por ela foi a atividade física. É a verdadeira entrega da saúde, né? Porque quando a gente está trabalhando com prevenção, a gente está trabalhando com a saúde. A pessoa ainda não está doente. Sim. A partir do momento que a pessoa já está doente, a gente está trabalhando com a doença. Isso. Sim. Né? Então, a academia, né? Tudo que envolve saúde tem a ver com prevenção. Né? Outro dia as pessoas estavam questionando aquele Monjaro, você viu? Sim. O remédio. Sim. Né? Cara, mas tem gente que não vai conseguir fazer sem. Não vai conseguir baixar o diabetes, não vai conseguir baixar o colesterol sem. Então aquilo ali acaba sendo bom Com para certeza. aquela pessoa. Com certeza. Né? Hoje a gente tem que saber usar a ciência Isso, a nosso favor para poder ter uma longevidade maior. Né? Natural isso. É. Né? E já que você falou da ciência, você também tem especialização em ciência da educação física, é isso? Ciência do esporte. Ciência do Ciência do esporte. esporte. Explica pro pessoal o que seria a ciência do esporte, qual que é o trabalho de vocês? Cara, o cientista do esporte, normalmente ele trabalha dentro de um laboratório ou dentro de uma faculdade, né, capacitando, estudando, pesquisando em várias áreas. Por exemplo, tem o cara que ele é especialista em vôlei. Ele vai fazer a análise biomecânica do vôlei, vai entender como é que funciona a parte fisiológica para poder trazer performance e otimizar aquilo ali. Parte estratégica também, depende muito, né, de cada modalidade. Então tem um olhar muito voltado para performance. Sempre fui doido por performance. Olha que coisa interessante, com 15 anos de idade eu nadava. E eu tenho a idade do Joel J. E ele também nadava. Nadava. E eu não gostava de nadar perto dele, cara. Que era tão difícil de ganhar dele, eu acho que eu nunca ganhei dele. Sim. E olha como é que é, né? Hoje a gente vê o Joel com uma postura, um destaque, uma autoridade naquilo que ele faz, mas ele já tinha isso de pequeno, cara. É mesmo? Com 15 anos de idade, ele tinha uma concentração antes de nadar. Ele fechava o olho, ele botava o foninho dele ali, ele ficava ouvindo a música dele e arregaçava na hora que caía na piscina. Sim. Era uma coisa impressionante. Era o momento dele. Era o momento dele. E ele já estava concentrado, ele estava preparado, ele não estava ali para brincadeira. Dale, que bacana. Né? E é um cara que hoje se posiciona da mesma forma, só que num outro segmento. Exatamente, exatamente. É. Ele não deixou de ser lá quem que ele era. É. Aquilo lá já tava. Isso que ele é hoje já estava dentro dele já. Não é que ele transformou, não, já estava na essência dele ali já. E sempre na alta performance. Sim. Então a ciência do esporte, ela faz isso. Ela busca alta performance nutricional, por exemplo. Sim. Que tipo de suplemento que a gente pode usar para ter alta performance? Tá. Né? Que tipo de coisa que a gente pode fazer para poder ter um sono mais adequado? Né? E quando você entra na ciência do esporte, você lá dentro ainda se especializa ainda em algum esporte ainda? Em algum esporte, ou em administração esportiva, ou marketing esportivo. Você pode escolher o que você vai fazer. Tem gente que se especializa no futebol, tem gente que vai para natação, tem gente que vai para o judô, tem gente que vai seguir carreira acadêmica, tem gente que vai seguir marketing. Enfim, na época a minha intenção era seguir no caminho nutricional. Tá. Mas ali eu comecei a verificar, eu falava assim, poxa vida, como é que vai ser a minha vida depois que eu me formar? Sim. E aí eu comecei a ver a vida das pessoas que faziam aquilo que eu queria fazer. Aí vai uma dica para quem está ouvindo a gente e está querendo escolher a profissão. Veja como é que é a vida das pessoas que trabalham com aquilo que você quer começar a trabalhar. Sim. Vê se você quer ter esse estilo Fala, é de isso vida. aí mesmo que eu quero? É. Tá. E eu via o estilo de vida que as pessoas
que estavam já há mais tempo na profissão tinham. Eu falei, não, eu não quero ter esse estilo de vida. Tá. Eu acho que eu posso ter uma contribuição diferente, né? E ali eu comecei a empreender, né? Ali eu saí um pouco de cena dessa parte científica. Sim. E fui empreender. Mas antes disso, eu cheguei a publicar alguns artigos científicos em jornais bem relevantes, no American College of Sports Medicine, European College of Sports Medicine. Eu estudava a ação do BCAA na queima de gordura. Para ver se o cara... Na época, muita gente falava sobre treino em jejum. Vocês são dessa época aí, não? Cara, e agora? Não sei é se a gente muito doido. pegou essa parte de treino em jejum, sabe? A galera falava demais. Não, tem que treinar em jejum para queimar mais, gordura. Se não tem nada ali, vai queimar gordura. Só que Tá. a gordura não queima sozinha. Tá. E Precisa de alguma coisa ali alguma pra... coisa vai. Tá. E a gente conseguiu comprovar cientificamente que o BCAA ele tinha uma importância no ciclo de Krebs ali para poder queimar gordura. Só que o BCAA são 3 aminoácidos: isoleucina, leucina e valina, que é 70% quase da nossa composição muscular. Se o cara não está tomando BCAA e está treinando em jejum, ele está consumindo o quê? Músculo. Sim. Por isso que cataboliza, por isso que perde massa muscular. A gente conseguiu Entendi. provar isso daí, Entendi. com ratos e com humanos. Né? Bacana, cara. É. A gente vê o uso do BCAA hoje em dia não Parece que ouço caiu tanto bastante, falar, né? A galera, a parte é. de suplementação. É. A gente vê o padrão ali, é whey, creatina e um pré-treino. O BCAA a gente não ouve Antigamente tanto, era mas- mais. Antigamente era mais. Nem compra mais, né, praticamente, É. né, pra... Mas É, é MD. porque a quantidade de BCA que o cara vai tomar, para ter efeito, precisa ser muito maior do que está É escrito o que a galera no rótulo. fala, isso. Então, a o whey, dosagem ele acaba- bem maior do... O whey acaba tendo muito mais efetividade. Né? Hoje tem whey. Na minha época tinha um aminoácido que era líquido. Ele vinha que nem parecia um potinho de óleo assim. E ali a gente tomava líquido. Entendi. Né? Caríssimo, difícil de fazer hoje na indústria e tal. Então os caras fizeram em pó, que dura muito mais tempo, fica muito melhor e tem resultado mais Muito interessante bom, também. muito bom. Então, Bacana. falando um pouco da marca Cross Nutrition, vocês também falam, tipo, conscientizando ali na parte de nutrição, é voltado para essa parte também, instruir a pessoa que chega ali para treinar com vocês? Sim, a ideia do nome Cross Nutrition é o cross do cross training, trazendo o contexto do cross training como pilar principal de atividade física, mas a gente faz intervenções nutricionais também, através de nutricionistas. Tem unidades nossas que tem nutricionista dentro da unidade que está ali trabalhando com os alunos, fazendo avaliação física, acompanhando de perto. Nós temos um sistema de atendimento nutricional online. Nós temos desafios que nós fazemos. Inclusive, nós estamos às vésperas de começar um desafio. Tem quase 600 pessoas no grupo para ser acompanhado ali por um nutricionista que vai propor algumas intervenções. Todas as nossas unidades a gente recomenda que tenha a parte de suplemento nutricional. Isso daí, se a gente for parar para pensar hoje, o mercado de suplemento, de cada 100 pessoas que treinam, 80% consome algum tipo de suplemento. sim. Só que como que a pessoa compra suplemento hoje? A maior parte das pessoas compra pela internet. Sim. Antes dela comprar, o que ela faz? Ela vai pesquisar num fórum, alguma coisa ali, Pergunta uma informação, pergunta com uma o informação, professor. mas será que ela precisa daquilo? É. Né? Então, dentro das nossas unidades, nós temos pessoas capacitadas para poder recomendar um suplemento que faça sentido para aquela pessoa. Né? Ou, às vezes, até um próprio nutricionista fala assim, viu, você precisa tomar um whey, uma creatina, alguma coisa assim. Dentro da unidade, ele já consegue comprar esse suplemento. Boa. Então, tem várias intervenções nutricionais que a gente faz para poder entregar um resultado bacana para o aluno. Né? Muito bom. Muito bom, muito bom. É, cara, que a gente tava falando, cara, a nutrição anda junto, não tem como. Não tem como, Não tem como. Não tem como você querer um resultado, você que subiu no palco, atleta. Independente se é performance ou não, a É. qualidade de vida, chega um momento ali que você vai ter que escolher, né? Que rumo que você vai seguir. Que a alimentação, ela anda junto, anda junto. Às vezes chega a ser até mais importante do que só a musculação. Você tem que se alimentar bem, cara. E a gente sempre fala, às vezes o pessoal de casa fala, pô, tem que começar com tudo, tem que começar com a musculação, tem que começar com a dieta, tem que começar com tudo. Não. Já consegue começar com a musculação? Começa a musculação. Automaticamente o ambiente vai começar a puxar as outras coisas. Vai começar a nossa, mas eu vou comer alguma Os coisa, eu vou tomar um resultados refrigerante. Vai mudar a pessoa. Vai começar a puxar o ambiente. Eu, na minha fase personal, eu trabalhava numa academia de altíssimo padrão em São Paulo, né? E eu tinha um aluno de personal. O nome dele era Jaime. Cara, o cara treinava que nem um cavalo, velho.
Eu já trabalhava com cross-training nessa época, tinha toda uma estrutura de aparelho, tudo, mas a gente mesclava treino, fazia uns intervalados, fazia muita coisa. E o cara treinava de verdade, velho. Eu fazia avaliação física nele, 0 resultado. Eu olhei um dia, eu cheguei e falei assim, meu, desgraçado. Uma coisa errada aqui, né? Desgraçado, tá treinando que nem um cavalo e comendo que nem um jumento, não é possível. Chamei ele e falei assim, e aí vai uma dica pra quem é educador físico que tá ouvindo aqui. Tem hora que a gente tem que ter atitude, cara. Sim. Porque a gente às vezes tá treinando uma pessoa que não tá tendo resultado. Ela vai te prejudicar. Que mensagem que a gente tá mandando pro mercado? Né? Eu chamei ele e falei assim, ô Jaime, veja bem, faz 3 meses que você tá treinando comigo, você já reduziu 800 gramas, velho. Isso daí, pra mim, não faz sentido. Porque seu objetivo é emagrecer. Você me falou que você ia contratar um personal, não me pagava pouco. Em 2004, cara, esse cara me pagava aí quase R$150 a hora a aula. E, pô, em 2004. com certeza. Né? E eu falei, ele falou assim, mas o que eu devo fazer? Eu falei, cara, você deveria cuidar da sua alimentação. O que você toma no café da manhã? Ah, eu passo na padaria e tomo um pingado e um café com leite com manteiga. Gordura, açúcar e sal. E à noite? Eu passo num drive em São Paulo, né? O cara solteiro, sozinho. Passava num drive, comprava alguma coisa da vida ali que a gente sabe que não é saudável e botava pra dentro. Ele treinava bem, mas comia mal. E não tinha resultado. Eu falei, meu irmão, vamos melhorar essa parte aí, né? E ali, a gente, na época, eu passei por ele, falei, cara, toma um shake no seu café da manhã, faça isso, não sei o que e tal. E dei algumas dicas do que eu fazia pra ele. Esse cara reduziu 12 quilos em 3 meses. Olha a diferença. Uma pessoa, um aluno de um personal trainer que reduz 12 quilos em 3 meses, ele é a melhor vitrine que tem. Pronto, E ele era um cara influente, cara. E todo mundo começou a chegar pra ele e falar assim, nossa, Jaime, você tá fazendo? o que você fez? Tá doente? Não sei o que. Começou a fazer aquelas brincadeiras e tal. Ele falou, cara, fala com o meu personal. Eu tinha só ele de aluno ali. E eu fiquei sem agenda. A minha carreira de personal bombou por causa de uma entrega de resultado. E esse resultado só veio por causa da nutrição. Entende o nome Cross Nutrition, de onde vem? Com certeza. Não veio em 2016, quando eu comecei. Já fazia parte das minhas ferramentas de trabalho. Né? E um atendimento de excelência também, de poder ter uma entrega top, que é o que acontece dentro das nossas unidades. Os coaches que trabalham dentro das unidades da Cross Nutrition, cara, são os melhores coaches do Brasil. A galera é diferenciada. Não fica gente que não tem a ver com a filosofia, com a cultura da empresa. Não consegue ficar. A natureza mesmo se encarrega de espantar ali. Né? Mas os caras são muito bons, cara. E eles têm o interesse e a vontade genuína de ajudar as pessoas. Sim. Né? E tendo ferramenta fica muito mais fácil. Muito mais fácil, Tivemos o prazer de conhecer aí o Bruce também, que esteve aqui, que é da unidade de São Pedro. Se você de casa quer assistir um episódio também, tenta, mas no final, tá? Na hora que acabar, você pode procurar aí, não lembro como tá o nome do episódio, tá? Mas colocar Bruce aí, como que é o sobrenome mesmo? McLaren. Bruce McLaren vai aparecer aí. É o episódio dele, tá? É um dos franqueados também daqui da cidade de São Pedro, tá? Um cara, gente boíssima demais. Muito gente boa. Tem comentário ainda? Um profissional excelente também, viu? Muito Bruce me ensinou muita coisa. A galera fala super bem, recomendado pra caramba aqui em São Pedro. Ó, chegou algumas perguntinhas, vamos lá. É possível ser um grande líder sem passar por pressão extrema? Cara, é a mesma coisa que a gente perguntar para um carvão se ele vai virar diamante, né? Não tem como, cara. Tem que ter. Tem que forjar, a forja do líder é na prática e é na pressão. Né? E não é fácil ter pressão. Vou trazer para o ambiente do esporte. Lembra do Phil Jackson, que foi o técnico da época do Michael Jordan no Chicago Bulls? Imagina liderar um time com Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, esses caras todos. Imagina como é que não é isso aí, né? Ele tem um livro que chama Os 12 Anéis. E ele conta a história dele falando sobre esse período de lidar com isso. Ele tinha vezes que ele não conseguia dormir, porque ele não sabia o que fazer, né? E como a gente começa a ver que liderança tem a ver com entender as pessoas e que as pessoas são diferentes, como é que você faz para entender 12 cabras com personalidade forte, os top do mundo naquilo que eles fazem, com ego lá em cima? Como é que você faz pra controlar tudo isso? Com pressão da mídia, pressão de tudo que é lugar vindo em cima do cara. Imagina. E se o time perde, mas nem culpa muito do time, é culpa do treinador. E o bom líder, ele assume essa culpa, sabia? Se erra, a culpa é dele. Sim. Se acerta, é mérito do time. Esse é um bom líder. Faz isso. O Bernardinho fazia muito isso. Eu tive com o Bernardinho faz
umas 5 semanas mais ou menos. Sim. Né? Teve um evento, tive a oportunidade de encontrar com ele. Ele falou isso, cara, como é que eu vou, né, assumir uma responsabilidade por um erro de uma pessoa? Eu tenho que fazer isso. Sim. Porque se eu não fizer isso daqui, eu estou jogando a sobrecarga nas costas de uma pessoa que às vezes já está sobrecarregada. Exato. Né? Ele tem que assumir isso. Ayrton Senna fazia muito isso também. Né? Ayrton Senna, ele terminava a corrida, perguntava para ele, ei, como é que foi? Né? Fala, cara, eu tô com o melhor carro, tenho a melhor equipe e esses caras estão de parabéns, se não fosse eles eu não teria ganhado. Sim. Né? Ele tem já, do cara fazer isso. Né? Já assistiu a série dele? Pô, sensacional. É bacana, muito bacana. top. É. Meu filho assistiu junto também, amou, foi muito legal. Bacana, né? Para conhecer, né, que as gerações novas, essas gerações, eles precisam conhecer esses caras, velho. Sim. Porque é para ter referência. Né? Hoje em dia a gente vive num mundo que tem acesso à informação, aproveitar para poder pegar essas referências. Sim. Saber quem foi Ayrton Senna, quem foi Michael Jordan, esses caras todos. Com certeza. Né? Chegou um superchat que faz parte aqui do assunto que a gente está falando, ó. Vale mais um líder duro e eficaz ou um líder humano e falho? Cara, eu acho que não vale nenhum dos dois. Eu acho que o líder ele tem que trabalhar para ser eficaz, firme, humano, não pode perder o lado humano, né? Ouviram falar do Alex Ferguson? Foi técnico do Manchester City na época do Cristiano Ronaldo. Acredito. O Manchester começou a ganhar muita coisa, cara, muita coisa. E ali ele tinha que liderar David Beckham, uns caras que, meu Deus do céu, como é que ele tem que ter firmeza? Só que ele conhecia cada um dos jogadores. Ele sabia qual era o estímulo que funcionava para você, qual que funcionava para mim, qual que funcionava para você. E o líder tem que ser isso. Ele tem que ser humano, de entender a pessoa, o momento que a pessoa está, para dar o estímulo que aquela pessoa precisa fazer para estar num estágio acima. O líder bom é o que puxa o cara para cima. Sim. É o que faz o cara ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente para atingir o resultado do time. Né? Com certeza. Tem que se adaptar com quem ele vai estar falando. Não é todos os colaboradores ou todo mundo do time que ele vai falar da mesma maneira. Colocar todo mundo aqui, ele falar de uma maneira só, às vezes um vai entender uma coisa, outro vai entender outra e não vai conseguir transmitir o que ele quer. E não é ser camaleão, e nem político, é ser autêntico. Porque o objetivo é o mesmo. O líder, ele tem que ter o objetivo do líder é o que passa a cultura para uma empresa. Né? Aquela missão, aquela visão que o líder tem que ser passada para os, entre aspas, liderados ali. Né? E se a gente consegue fazer isso, não precisa fazer muita coisa, é só fazer o básico, só fazer o bem feito, pensando em o que eu preciso fazer para estimular aquela pessoa a estar num patamar acima. Entendi. Como é que eu puxo aquele cara para cima? Então, às vezes, tem que ter firmeza para isso. Sim. Tem que saber a hora de colocar alguém num banco de reserva. Né? Isso. Tem que saber na hora de tirar uma maçã podre do cesto. Aí você não pode ser humano, ter dó do cara e prejudicando você tem que ser firme, o mas time. você tem que ser também profissional de saber que aquilo ali pode estar atrapalhando o seu negócio. Sim. Né? Eu assisti o episódio com o Rodrigo Saviolo falando aqui, ele fala muito bem sobre isso. Né? Sim. A pessoa, quando nota que tem um colaborador que não está de acordo com a cultura da empresa, você tem que ser rápido para desligar aquele cara. Se você já deu feedback uma vez, deu 2 vezes, a terceira vez você não precisa mais dar feedback. Você tem que substituir aquela peça por uma melhor. Porque senão pode estar dificultando o crescimento da empresa, atrapalhando a performance atrapalha os outros. de um grupo. É mais fácil ele puxar todo mundo para baixo do que os outros levantar ele. Isso acontece muito, cara. Sim. Eu já vi a academia fechar por causa de ter uma maçãzinha ruim dentro. Entendi. Né? Eu na época, eu estava fazendo uma consultoria e eu falei, olha só, tem um colaborador aqui que ele está completamente viajando no que ele está fazendo. O cara, ele botava o treino para rodar, saía de perto dos alunos para chavecar a recepcionista na porta. Largava tudo Deixava mundo sozinho. Lá. Num dia de auditoria. Imagina quando não tem ninguém vendo o que o cara não fazia. A gente falou, olha, tem um colaborador assim assado, seria bom tirar. Esse cara, ele acabou influenciando os outros que eram bons. E o novo normal virou fazer aquilo que ele fazia. Isso, Ou seja, se você como líder não implementa a cultura dentro da tua empresa, vai ter um presepeiro que vai implementar e aí já era. Tomou. Aí tomou. Não é caridade, né? Não pode ter
Não pode ter dó mesmo. Não pode Uma ter dó. pergunta que chegou da Paula liderança se constrói com técnica ou com instinto? Pergunta da Paula que tá aqui com a gente. Paula, eu acho que tem muito mais a ver com técnica, mas também tem que ter um pouco de instinto, né? E o instinto ele vem com o tempo, com você aprender a ouvir a tua intuição, entender o que você quer, né? A técnica você desenvolve, a técnica é aquilo que você vai estudar para poder praticar. O instinto é aquilo que você vai fazer no automático, né? Tem muita gente que tem aquele instinto de liderança, que já veio, né, de uma infância onde precisou ser líder, né? Já tem um pouco daquilo ali, mas ela pode ser aprendida e trabalhada, né? A gente tem que, às vezes, o líder ele tem que saber olhar para os arredores e ver também a parte intuitiva das coisas, né? Teve muita coisa. Eu fui participar de um evento recente, num treinamento, né, com franqueadores muito maiores do que eu. E os caras estavam mostrando lá exatamente um monte de coisa. Eu falei, caramba, eu fiz isso daqui de uma forma intuitiva. Eu não tinha aprendido antes. Então pode às vezes acontecer, Sim. né, da intuição funcionar, mas Acertar. tem que Eu já mesclar tive essa sensação em algumas outras coisas também. Fala, pô, nossa, eu já faço isso já, mas foi intuitivo, ninguém me ensinou. Isso é bom, isso é legal. Essa parte da liderança é um assunto aí delicado e complicado, porque igual a gente sabe que nas empresas, independente de onde for, é um fator aí determinante pro sucesso da empresa, cara. É bem difícil de lidar, né? Com certeza. Hoje a marca CrossFit, ela tá passando por meio que uma crise, né? Cara, o CrossFit é a maior marca esportiva dos últimos tempos e assim, poderia ser tão grande, tão poderosa como o Nike, como essas grandes potências que a gente vê como marca aí. Mas teve problema de liderança no passado, está enfrentando um problema atual de liderança, né? Que vem de cima, né? E isso às vezes reflete nos donos de box que montaram seus boxes, que estão carregando a marca ali, né? Eu, no meu humilde entendimento sobre branding, eu acho que poderia se ter uma abordagem diferente, poderia se investir muito mais em gestão, né? E ensinar mais isso, cobrar mais isso, ter mais padrões, mais manuais falando sobre como gerir, né, um box, né? E eu falo porque eu vivo nessa área, eu vejo o que está acontecendo, eu presto consultoria para outras pessoas que estão sentindo dificuldades nisso daí, né? Empresas também que tiveram líderes que na época não estavam bem posicionados ou que estava com o ego lá em cima. O problema da liderança é o ego, velho. Numa época que falavam-se assim, olha, vai chegar um dia que a câmera vai ser digital e todo mundo vai ter câmera digital. A Kodak não botou fé. Cadê Kodak? Não vê mais. Né? Daqui a pouquinho todo mundo vai deixar de alugar fita e vídeo. Por que vocês não mudam para isso aí? Não, imagina, isso nunca vai acontecer. Cadê Blockbuster? Tinha um líder, não tinha? Sim. Quem não viu isso? Entende? Agora, você vai ver um Steve Jobs da vida, né? Tá sempre um passo na frente. Né? Então, eu acho que assim, a gente às vezes estudar essas bibliografias de grandes líderes, de grandes empresas, né? É bem importante. A minha vida empreendedora, olha que loucura isso, cara. Na época da faculdade eu trabalhava e não podia deixar de trabalhar porque eu morava em São Paulo, né? Eu morava numa república e tinha meus custos lá e tinha então eu trabalhava no horário. E eu tive uma disciplina que chamava-se Teoria da Administração. Era dentro da Faculdade de Economia e de Administração da USP. Era a matéria que eu mais deveria ter participado, mas era bem no horário do meu personal. Não dava. Eu cheguei pro professor, o nome dele é Kleber Aquino, falecido já. Cara, esse cara mudou a minha vida. Eu cheguei para ele e falei assim, professor, é o seguinte, eu quero me formar em 4 anos. Se eu não fizer a tua disciplina, é pré-requisito para uma próxima, vai atrasar minha formatura. Só que eu não posso estar presente na aula e eu não quero pedir para ninguém ficar assinando lista de presença para mim. Tem alguma alternativa? Ele falou assim, tem sim. Você vai ler esse livro aqui. Eu nunca tinha lido, velho. Eu já li mais de 1000 livros hoje, mas nessa época eu nunca tinha lido. Ele me veio com uma bíblia desse tamanho assim. Como que faz? Bibliografia do Jack Welch. Eu falei, meu Deus do céu, nunca li na minha vida toda, não li isso aqui de livro. E comecei a ler. E ali falava sobre administração, um monte de coisa e tal. No final do curso, eu apareci lá. Eu não consegui ler tudo, né? Sim. Mas eu li uma boa parte. Me deu vontade de entender mais do assunto.
Ali ele me deu uma folha de almaço e falou assim, escreve aí seu nome, o curso que você está fazendo e põe aí, primeira pergunta, o que é administração? Eu falei, pronto. Ele falou, não, é só essa. Se você precisar de mais folhas, você me fala. Caraca. Eu escrevi 2 folhas de almaço para passar de ano sobre o que eu entendia sobre administração. Ali, cara, aquilo ali pra mim, eu falei, poxa vida, cara. Eu tive contato com algo que transformou a minha vida, que foi um livro. Que foi estimulado por um professor. Sim. Que ali eu vi sobre liderança, sobre gestão. Não fazia ideia do que era isso. Sim. Né? Tinha 23, 24 anos de idade. E aquilo ali começou a mudar um pouquinho a minha forma de ver as coisas. Eu falei, opa, eu quero ser igual esse cara aqui. Eu quero poder liderar um time para poder transformar uma empresa grande. Sim. Né? E aí foi assim que eu fui trilhando o meu caminho. Passando por multinacional, tendo hoje minha própria empresa e fazendo isso. Começou aí. Começou Olha ali. Que loucura, velho. Bacana, né? Doido. E você falou da Kodak e tal. Qual que é, na sua visão, o futuro do fitness daqui pra frente? Cara, eu acho que vai ser inacreditável, velho. Eu acho que nunca tantas pessoas vão... Qual que é a maior objeção hoje que as pessoas têm para chegar numa academia? Por que alguém não treina? Ou porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro. Sim. A inteligência artificial ela veio para isso, para as pessoas terem mais tempo e mais dinheiro. Então a gente está começando essa era agora. Tá. As academias tendem a ter uma grande explosão no número de pessoas com o tempo, né? Sim. Mas hoje as pessoas estão muito mais conscientes. As pessoas querem praticar mais. A geração Alpha, que é a geração Z e a Alpha, junto, não está muito querendo saber de balada, não. Já sabe que o álcool, que a droga, elas estão mais conscientes do que foi a nossa geração. Eles já estão procurando uma comunidade fitness, alguma coisa assim. Você vai ver, tem hoje clube de corrida, né? Que Sim. é aquela galerinha que era a galera da balada, tá indo para esse caminho. Sim. Então eu vejo que vai ter muita adaptação no mercado fitness nos próximos anos. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, como que você vê a inteligência artificial na nossa área? Eu falei, cara, eu acho que logo, logo a gente vai estar tendo um treino com um robô. Sim. E que vai estar fazendo um trabalho muito bem feito. Excelente. Porque ele vai aprender padrão de movimento, ele vai saber um monte de coisa e essas tecnologias tendem a otimizar o trabalho do profissional que estiver preparado para isso. Sim. Né? E saber usar as ferramentas. Saber usar. Então hoje a gente está vivendo um momento de entrar de cabeça nisso e entender como que a gente pode trazer inteligência artificial para melhorar aquilo que a gente faz. Boa. Né? O educador físico, não é que ele vai ser substituído. Os educador físico meia boca, sim. 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 Porque são pessoas que não se... Se ele só serve para prescrever um treino, isso aí o chat GPT já faz. Se é só para prescrever um treino, se ele só serve para isso, o GPT faz. Então, mas não acho que seja nem isso, mas seja a pessoa que tá ali olhando para o ser humano de verdade, o robô ele vai talvez fazer melhor. Sim. Vocês viram uma pesquisa que fala sobre psicologia? Fizeram um teste, pegaram um psicólogo com inteligência artificial e só inteligência artificial. A inteligência artificial teve um melhor desempenho. Como? Porque ainda os psicólogos não estão conseguindo usar a inteligência artificial a seu favor. Entende? Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir usar a inteligência artificial a nosso favor para quase todas as profissões. Sim. Né? Até a medicina. Né? Já tem hoje cirurgia à distância, você vai ali, você deita ali, o robô vai ali, o cara faz de outro lugar. Né? Já existe. Então eu vejo que o futuro do fitness, ele vai... o mercado fitness é um oceano azul ainda. Sim. Aqui no Brasil um bebezinho é muito, que vem. muito embrionário. Né? Hoje em dia, grandes marcas, grandes investidores estão procurando no mercado fitness espaço para poder inovar, para investir, para fazer. Então eu acho que o mercado ele vai melhorar muito, vai crescer muito e é uma baita oportunidade para empreendedores aí olhar com bastante carinho e atenção. E nesse ponto de vista que você vê que está tendo a conscientização das pessoas, está tendo a galera... E por que essa galera não está dentro dos estúdios de CrossFit, dentro das academias ainda? A gente vê que é a minoria que estão treinando. Cara, existem estudos hoje que mostram que a objeção principal é tempo e dinheiro. Mas a gente sabe que talvez não é esse o fator dinheiro. Que a pessoa está aqui dentro, né? Você acha que não pode ser mais ali o fator psicológico? De quando ele começa e vê que um negócio não é tão simples, igual imagina, não é tão fácil. Rápido, né? Que ele acha que vai treinar uma semana e... Eu acho que sim. Se você for pensar hoje, o que é mais gostoso e atraente? Você ficar sentado num sofá confortável, passando no Instagram, vendo coisas na internet,
ou você botar uma roupa de treino, sair da sua casa, ir para uma academia, sentir dor, fazer força, levantar peso, ficar suado. A pessoa né? vai ficar em casa. Em termos de estímulo psicológico, é muito mais confortável ficar no celular. Só que o que está acontecendo? As pessoas já estão percebendo que isso daí não é o caminho. Que se Lá ela na não frente isso aí é- vai dar um BO que... Exatamente. E esse é minha maior preocupação. Eu tenho um filho de 10 e uma menina de 16. Né? É minha maior preocupação. Porque na minha época, cara, quando eu tinha a idade deles, eu tava na rua jogando bola, correndo atrás de pipa, Fazendo um monte andando de de carrinho coisa. de rolemã, né? Brigando com parava. o molecada na Hoje rua. Hoje em dia não não tem existe, isso. né? Hoje o estímulo é diferente. Né? Dentro do meu box eu tenho atividade física para criança. Eu tenho capoeira, eu tenho parkour, eu tenho Olha que legal. karatê, muay thai e tem uma criançada que vai treinar. E olha que interessante, enquanto os pais estão treinando, os filhos estão se estimulando também, né? Sem ficar com o celular nem nada, Sim, nem pode sim. levar ali, Sim. né? Olha que bacana. Então eu vejo que assim, a atividade física para criança é um negócio que nos próximos anos vai se falar muito, né? Uma grande tendência. Né? Coisa que lá fora já tem, já é forte, né? Lá fora já é forte isso. E às vezes isso, cara, da pessoa não ir para uma academia é porque às vezes não tem com quem deixar o filho também. É uma desculpa que as pessoas às vezes dão. Né? Pô, não tenho com quem deixar meu filho. Ah, eu não tenho. Pô, não dá você treinar no horário que seu filho tá, mas nesse horário eu tô trabalhando. Né? Então às vezes pode ser isso também. Então eu acho que nós que empreendemos nesse mercado de fitness, a gente tem que procurar soluções para que as pessoas possam Tá cada vez mais. tá aqui cada dentro. vez mais. Seja ela conscientização, seja ela facilidades. Por exemplo, eu tenho uma academia de um amigo que é muito difícil parar o carro. Como é que a pessoa vai Sim. conhecer a academia? Se ela já tem uma experiência difícil na hora de entrar na academia, o que dirá Antes de ainda, todo né? dia? Antes de chegar, ele já Todo tá com dia eu vou dificuldade. passar raiva aqui É. no... Então, hoje eu acho que a gente pensar na experiência do cliente como um todo, Sim. que começa quando o cara ele entra no teu Instagram para poder interagir para saber um preço de um plano, que horário que abre, que horário que fecha, tal. Se essa experiência é positiva, o cara chega na academia, tem uma facilidade para parar, tem um preço que está de acordo com o que ele pode pagar, tem uma areazinha kids ali para poder deixar uma criança. A gente vai cercando, vai diminuindo cada vez mais as Vai objeções. quebrando as objeções deles. Não tem de falar. Isso aí do estacionamento que você falou interessante, que a gente passou por Já isso, passamos né? por isso. No começo aqui não tinha o estacionamento. Tinha um terreno do lado, mas era fechado. A moça não deixava, tá certo, é dela. E aí ela falou, cara, vai ter que pagar aluguel do terreno do lado pra abrir o estacionamento. E tivemos que fazer. Aí hoje temos também o terreno do lado que é só pra estacionamento. Para a gente de outros lugares, de escola, não tem como ficar controlando isso, mas pelo menos o aluno fala, não, tem um estacionamento do lado, porque antes não tinha, tinha que ficar procurando em volta, e tem escola, tem no centro, escola, eles aí paravam, parei o carro lá perto do parque hoje, lá embaixo, tá? Não vai ter jeito, vai ter que alugar pagar o aluguel do terreno, e hoje a gente paga. É um detalhezinho que pro aluno, ele não sabe que teve todo esse trabalho, foi que custou isso, mas ele quer isso. Ele quer. Né? Então a gente às vezes tem que olhar para isso, o que o nosso aluno quer. Sim. Né? Quando a gente começa a falar de experiência do cliente, é tudo aquilo que a gente pode fazer para entregar uma experiência foda pro cara. O cara olhar e falar assim, eu não vou procurar outro lugar porque aqui eu tenho tudo. Sim. É fácil, é um preço adequado. Sim. Né? E, enfim. Né? Isso aqui hoje a gente vende também como experiência pro cliente. Tá? Porque, por exemplo, é igual falar de televisão. Todo mundo já assistiu televisão, mas quando você foi lá no auditório e assistiu, todo mundo fala, nossa, vai lá no auditório. Aqui, todo mundo já assistiu um podcast. Aqui eles têm experiência de ver realmente acontecendo um podcast, a gente montando e tal. Chegou a vir convidados, que um influencer, o pessoal tipo, nossa, o influencer tá lá, vem, fica ali tirando foto, filmando de fora. Então a gente acaba vendendo uma experiência também, tendo um podcast aqui dentro. As meninas vêm disso na recepção. Quando elas vão fazer o tour pela academia, falam, ali em cima é o podcast, toda quarta-feira tem um episódio e tal. Vem convidados relevantes, aí você pode assistir no YouTube, tem lá dicas de nutrição, tal. A gente vende isso aqui também como uma experiência pro cliente. Massa, perfeito. É algo a mais que pouquíssimas academias. Eu vi isso aqui só em um lugar. Numa academia na Avenida Paulista, gigante, com ticket médio quase R$1.000. Vamos subir o ticket então. Só eu vou ser linchado aqui. Eu tava precisando dessa motivação aí. Eu vou sair daqui linchado. Segunda-feira, reajuste. Abraço pro Bruce McLaren, tá aqui com a gente também, meu seu favorito, comentou aqui.
Vou ler alguns comentários. Comentário do Caio também foi o seguinte, ó: peçam ao Thomas para nos dizer quais as características que ele considera mais importante para um box ou academia de sucesso, por favor. E qual foi o maior desafio do Thomas como CEO da Cross Nutrition Box? Duas perguntas muito boas, né? Bom, um box de sucesso, eu acho que ele tem, ou uma academia de sucesso, ele tem a ver com essa entrega, né? Disso que a gente acabou de falar. A gente se preocupar com a experiência do cliente desde o momento que ele entra em contato com a gente no Instagram, como que ele é direcionado com o WhatsApp, como que a gente resolve as dúvidas dele ali, como que a gente faz ele chegar para a academia, quando ele chega na academia, o estacionamento, a recepção, a aparência, a primeira impressão é a que fica. É a que fica. Imagina, você entra no Instagram lá, 2 dias para responder. Aí depois você quer ir pro WhatsApp mais 2 dias. Já tá em outra academia, cara. Já tá treinando faz tempo. Né? Aí quando chega na academia, né, entender o que aquela pessoa tá fazendo, sabe? Saber por que tá indo. Porque tem histórias impressionantes, cara. A gente conhecer a história dos nossos clientes dentro de um box de cross, que a gente tem ali, 200, 300, no máximo 400 alunos, né? É mais fácil do que numa academia que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Não dá para fazer isso às vezes numa academia. Mas quanto mais a gente consegue conhecer o que está motivando aquele aluno a pagar o preço de ir para uma academia, né, mais fácil é da gente reter. Esses dias eu liguei, né, para uma aluna que não ia há algum tempo, ela falou, não, eu estava viajando. Eu falei, ufa, beleza, né, brincando assim. Sim. Né? Então é isso, esse acolhimento, o treino ele é importante, a higienização, a limpeza, né? Hoje, dentro da Cross Nutrition, o nosso head coach, que é quem monta os nossos treinos e cuida da preparação dos coaches que vão aplicar os treinos, é o Armando Macedo. Um dos melhores profissionais de educação física que eu conheço. O cara, assim, gênio no CrossFit, fez todas as formações que tem no CrossFit, manja muito do Hyrox. Então, ele é o responsável por montar. Ele é muito melhor do que eu na parte técnica. É o que você falou que vai fazer a ponte para ele vir aqui. Pode vir também, se ele aceitar o convite, aproveita. Aí sim, aí sim. O Armando, ele tem o cuidado de montar um treino para atender todos os públicos. E o coach que está aplicando o treino nas unidades, ele tem o cuidado de adaptar para a realidade de cada um. Boa. Por exemplo, eu não posso fazer exercício com impacto. Você está treinando para competir. Ele é a primeira aula. Então o coach tem que ter essa sensibilidade. Isso daí faz muita diferença. Muita diferença. Né, na experiência do cliente, né? E ter também processos de venda claro. A maior parte das pessoas, elas não sabem vender, né? Na recepção a gente tem um único momento, que é o momento da venda, que a hora que se acabou, a gente recepciona as pessoas com uma aula experimental gratuita. Se essa aula experimental não tem um fechamento, o aluno às vezes ele vai embora. Aí o que acontece no dia seguinte de um cara que nunca fez atividade física e foi para casa dele? Ele vai sentir o quê? Dor. Um pouco de dor. E esse desconforto ele vai falar, será que esse negócio é para mim? Aí ele vai falar assim, pô amigo, fui participar lá num cross aí da vida, treinei, que eu não tô conseguindo agachar. Descer a escada é impossível. Eu quero fazer, rapaz, não se mete com essas coisas não, isso não é para você. Perdeu um aluno. E não Agora, volta. se esse cara matriculou na aula experimental, no dia da aula experimental dele, ele vai ficar com dor, 2 dias depois vai passar a dor, e como ele pagou o mês ali, ele vai voltar para ver se dá. E aí ele já vê que não vai sentir mais dor, vai perceber que é uma coisa normal, e tem que ficar. Então, se não tem esse processo de vendas claro, você está perdendo aluno. Com certeza. Então, o trabalho, se ele for feito de forma profissional, desde o antes, o durante e o depois que o aluno visitou a tua academia, todo box pode ter sucesso. Boa. Todo box pode ter sucesso, toda academia pode ter sucesso. Bom, né? Tem que ter as máquinas funcionando certinho, né? As máquinas, a máquina de venda, as os máquinas... processos. Um box é uma empresa como outra qualquer, cara. Né? A maior parte das pessoas, né? Às vezes eu sou educador físico, estou cansado de dar aula para os outros, vou montar um box. A cabeça dele é de educador físico ainda. Ele está focado ali na aula. Só mas exatamente. Os outros 98% que não é a aula que é o que faz a roda girar. Ele não vai ter tantas habilidades ainda de gestão de tempo, então às vezes ele vai atrasar para abrir, para fechar, isso daí causa uma experiência ruim para o cliente, né? Ele não vai gerenciar os recursos de uma maneira adequada, porque ninguém ensinou para ele isso e ele não tem obrigação de saber,
né? Então, uma dica aqui para os educadores físicos, né, que desejam ser empreendedores. Aprenda sobre sucesso, aprenda sobre empreendedorismo, né, porque é o que vai libertar. Sim. Né? A gente sabe que vai chegar uma hora, né, que a gente cansa de dar aula. Né? Aconteceu eu já vou complementar a resposta do que o Caio perguntou aí. Mas teve um momento na minha vida que eu estava bombando. Eu estava ganhando muito dinheiro com personal. Eu não tinha mais agenda, só estava trabalhando com personal, ganhava bastante dinheiro mesmo. Né? Tava voando. Sofri um acidente de moto. O que acontece com o personal trainer quando para de trabalhar? Não tem receita. Não tem como. É. Eu fiquei 60 dias sem trabalhar, eu perdi todos os meus alunos. É. E o cara não quer ficar sem treinar. Ele vai arrumar o... Não, e eu até indiquei. É. Só que aí pegou gosto pelo outro, era um pouquinho mais barato, É. resolvi o problema Ficou dele lá. igual, ficou lá. É. Né? E eu também nem quis voltar. Eu falei assim, não, vai me dar tanto trabalho fazer isso tudo de novo. Quer saber? Eu vou aproveitar que eu me lasquei e vou começar uma trajetória de empreendedor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o autônomo, ele conta 100% com ele. Na educação física, tem 3 caminhos para a pessoa ter sucesso. Primeiro caminho, ou o cara vai para a área acadêmica, ou o cara vai virar personal, ou ele vai montar um negócio próprio. São esses 3 caminhos aí. Eu falei, poxa vida, eu fiquei sem trabalhar, perdi todos os meus alunos, como é que eu faço para não passar mais por isso? Eu vou criar um negócio onde se eu não puder estar presente, Ele tá rodando. ele está rodando sem depender de mim. E aí começou. Né? E hoje eu ensino as pessoas a fazerem isso. Sim. Sabe? E para quê? Para libertar mesmo, para o cara poder ter sucesso, para poder ganhar dinheiro e fazer melhor. Personal trainer, cara, não sabe precificar, velho. Tem personal trainer cobrando 20 conto a hora. É. Às vezes é mais barato que uma hora aula que ele receberia para trabalhar numa academia. Uhum. É. É doido isso. Mas por que não? Às vezes ele tá com a autoestima baixa, ele não tá sabendo colocar valor no serviço dele. Às vezes ele tá começando, só que ele tá começando errado. É. Então existe. Já não tá se posicionando legal. Pois é, posicionamento é tudo. O personal trainer que tem posicionamento, que sabe precificar, que sabe atender bem, não passa fome hoje. Sim. E cresce e ganha dinheiro de verdade. Dá Sim. pra fazer isso. Sim. Né? Mas tem esse gap aí que fica às vezes à mercê do seu próprio esforço. Né? E chega uma hora que a gente não quer mais isso. É. Se eu tivesse hoje a rotina que eu tinha quando eu estava com a agenda cheia de personal, eu não ia ter tempo de levar meu filho para a escola todo dia, eu não ia ter tempo de curtir com a minha família. A gente faz uma viagem todo mês, a gente faz uma viagem, às vezes a gente vai de quarta até domingo, fazer alguma coisa assim. Então, para poder ter essa liberdade, às vezes a gente tem que ter uma estrutura por trás, e normalmente isso é um negócio. Né? O Caio perguntou qual foi a maior dificuldade que eu passei como CEO da Cross Nutrition. Cara, eu acho que às vezes é renunciar a algumas coisas. Né? Porque quando a gente está na posição de CEO, a gente está liderando um grupo de pessoas que tem sonho, que tem objetivos, que tem vontades, e tem hora que a gente tem que falar não, porque a gente tem que pensar no coletivo. Né? Eu já recebi propostas que eu precisei falar não, né? Mas a minha consciência ficou tranquila, né? Mas não foi fácil de tomar decisão. Sim. Principalmente quando envolve dinheiro, né? Mas se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Vai ser muito bom para mim, mas e para o meu time? E para a galera? Sim. Não vai ser boa. Então eu não posso tomar esse tipo de decisão. Então essas renúncias, né, de liderar também com o coração, eu acho que é o mais difícil mesmo. Mas é o que mais enobrece também. Porque depois que eu tomei a decisão, eu me senti forte. Falei, cara, eu tomei a melhor decisão. Eu estava convicto de que tinha feito a coisa certa. Sim. É massa isso, cara. Né? Mas como dono de boxe, eu tive uma dificuldade também que me colocou no chão, velho. Começo de negócio. Não existia rede Cross Nutrition nessa época ainda. Eu tinha meu box. Sim. Eu era o dono do box ali. Não tinha rede ainda. E eu queria fazer algumas coisas e nos horários de pico não apareceu nenhum aluno às 6h30, não apareceu nenhum às 7h30. Eu falei pra minha mulher, vai pra casa, criança pequena em casa. Ela já estava falando bastante pra mim, poxa vida, será que você tomou a decisão certa de montar esse negócio? Né? E eu já estava cheio de dúvida também. Eu já estava começando a duvidar de mim mesmo. Ali ela foi embora umas quase 9 horas da noite, eu mantive o box aberto, não tinha ninguém, a minha recepção era no fundo, eu estava lá no fundo, parou uma pessoa na porta, um morador de rua. Eu falei, pronto, acabou. Esse cara vai entrar aqui, vai botar uma arma na minha cara, vai levar meu celular, meu computador, e pode ser que ainda me dê um tiro.
acabou tudo, agora lascou, eu já tinha certeza disso aí. O cara parou na porta e gritou assim: irmão, não desista, confia em Deus. Oi, cara. Olha que loucura, você até arrepiei. Mano, eu caí de joelho na hora, inteiro arrepiado, e me deu uma choradeira ali. Naquela hora ali eu lembrei por que eu comecei. Eu dei umas porradonas no chão assim, eu falei, cara, isso aqui vai dar certo, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou transformar a vida de muita gente com esse negócio aqui. Tinha 2, 3 unidades na rede. Sim. Quase nada acontecendo ainda, não era o que é hoje. Sim. Né? Mas foi uma época que me deu muita vontade de desistir. Então, se você é empreendedor e está passando por um momento difícil, né, não desista. Confie em Deus, entrega na mão dele, pede e faz sua parte. Não adianta pedir para Deus e não fazer sua parte. Né? E eu ralei, eu trabalhei dias e dias, dormindo pouco, trabalhando muito, indo atrás de pessoas, indo fazer parceria para ser o que é hoje. Né? Mas eu não desisti. Sensacional, cara. Muito bom. Parabéns pelo Muito bom. sucesso, a história. Muito, muito, muito bacana. E falando Eu falei que o pessoal de casa ia aprender coisa, tô falando, Muito, só muito traz bom, convidados cara. sim relevantes pra você aprender aí da sua casa. A gente estava comentando antes do episódio comentar sobre o lance dos cross. Você vê que a maior dificuldade das pessoas que abrem um box ali, ele não está inserido, não está na gestão, não está dentro do negócio? Cara, até tem pessoas hoje na nossa rede que eles são investidores. Né? Se ele não pode estar dentro do negócio, ele tem que contratar um gerente que vai passar por um processo de capacitação. A gente vai treinar esse cara para tocar como se fosse dele. Sim. Ele vai ter meta, vai ter estímulos financeiros também se ele atingir as metas dele. Ele vai tocar como um dono. Né? Então, não necessariamente ele precisa estar inserido no operacional. Ele pode ser um investidor. Hoje, muita gente procura a gente por causa disso. Assim, ó, cara, eu não sou da área, eu só quero investir, meu sonho é ter um box, mas eu quero vir aqui no meu horário de treino, mas eu quero ter alguém tocando. Tem que botar um gerente lá para fazer isso. Tem o que fazer, tem Né? que pôr. Dá e funciona muito bem. Se tiver um cara bom... E vocês dão todo o treinamento? Todo o treinamento. Todos os processos, tudo já bem definido. A gente tem 2 plataformas de treinamento distintas. Uma que é para o educador físico, aprende a parte técnica com apostilas, vídeos e tudo mais. E uma outra que é uma plataforma de gestão. Chama-se Gestão de Alta Performance. Tem mais de 100 horas de conteúdo. Né? Se vocês me permitirem, eu vou colocar essa gravação lá também. Legal, pode pôr. Muito bacana, cara. Então, essa plataforma tem um passo a passo de tudo que o cara precisa fazer. Mas você acredita, velho, que os caras eles assistem metade, acha que já é o suficiente e às vezes nem olha o restante, cara. São poucos que vão até o fim e tem conteúdo riquíssimo. Sim. Daí depois a pessoa às vezes passa uma dificuldade, a gente faz mentorias, faz um monte de coisa. Tava lá, filho. A pessoa fala assim, porque não sei o que, você assistiu tal vídeo? Assisti. Não, a gente consegue ver se o cara assistiu. Então você fala, não, assisti tudo. Aí você olha lá e fala assim, pô, 40% feito da plataforma, meu irmão. Igual Você não assistiu dos tudo. funcionários, igual dos funcionários tem também. Tem. Mas você assistiu não, aí lá mostra se o cara não assistiu, né? Eu achei que era só nós. Mas é normal do ser humano isso, cara. Né? Porque às vezes a pessoa, o negócio começa a pegar corpo, o lance é o cara fazer o treinamento antes de abrir o box. Tá. Porque depois que abriu e a coisa começou a funcionar, Ele já não tá com muito ele já tempo. fala, não, beleza, é só fazer mais do mesmo. Vai dar certo, mas às vezes tem uma outra coisinha ainda que falta. Sim. Né? Então tá tudo pronto hoje. Pro cara que quiser aprender a fazer, pode ser de qualquer área. Ele vai conseguir aprender, vai fazer, porque foi feito para isso. Né? Já foi testado, já alguém fez e já aprovou. Tem manuais, tem todo passo a passo do que precisa fazer para tudo. Sim. A gente está usando bastante inteligência artificial para alguns processos agora. Isso daí está tirando um pouco mais a atenção do operacional e permitindo que a gente faça outras coisas também. A gente tem um aplicativo próprio que faz uma interface com a recepção e o aluno diariamente. Então eu consigo mandar um push pro aluno, ele vê no aplicativo dele lá que tipo, faz 7 dias que ele não treina, o que está acontecendo, tal, uma mensagem bem pessoal assim. Sim. Bacana. A gente está fazendo um teste agora ali na recepção, que é já viu o chat GPT no WhatsApp? Já. Você já viu? A gente tá testando ali. Já é que tem que ir ajustando, né? A assistente virtual, a gente tem que ir lá alimentando ela e tal, mas ela já chegou, já agendar aula experimental. O casal tá treinando até hoje. Foi lá, agendou aula experimental, trouxe a pessoa até aqui e tal, marcou, o nome dela é Thaís. Não existe recepcionista Thaís. Quando alguém chega e fala, vim pela Thaís, a gente sabe que que é assistente virtual lá. E a pessoa jura que tá falando com a pessoa. Porque você treina ela do jeitinho que você quer. Não é um robô. Não parece um robô. Essa etapa da inteligência artificial, das IAs,
que a gente consegue treinar elas, cara. É quase que imperceptível se você tá falando com um humano. Não percebe. O cara veio com esse aqui agendou que eu mandei lá no grupo, fiquei impressionado. Ela se saiu de uma que eu falei, cara, como ela nem colocou pra eu não treinei, eu coloquei lá que tipo assim, ela ia receber só leads, que era só experimental, experimental. Então, né, faz um anúncio que é só experimental. E só que a pessoa que caiu no anúncio já conhecia um programa nosso de projeto de emagrecimento. Projeto de emagrecimento, projeto 90 dias, alguma coisa assim. Aí a pessoa só mandou assim: o projeto tal ainda tem? E eu não programei ela para esse projeto tal. Projeto 90 dias, é isso aí mesmo. Aí ela se saiu, ela pegou da internet. O projeto 90 dias. Que era mais um modelo que era. Porque realmente, né, criou o projeto 90 dias pegando da internet. Então ela tem informação que é um projeto 90 dias. Falou só isso, ela já pegou lá 90 dias, falou: olha, o projeto 90 dias não tá tendo ainda, tá, está pausado. Mas o projeto vai abrir uma nova turma agora no mês que. Nem tem, eu não coloquei essa informação. Ela inventou. Só que ela já lançou assim, ó. Mas enquanto o projeto não começa, vamos agendar uma aula experimental, que é o intuito final dela. O intuito seu é agendar e trazer a pessoa aqui. Enquanto o projeto não inicia, vamos agendar uma aula experimental pra você conhecer a academia? Eu gostaria, tal, agendou. Que dia fica bom pra você, tal dia? Então trazer isso, trazer aquilo, tal. Agendou, vou levar minha esposa, veio o cara e a esposa, agendou, o casal tá aí treinando. E eu olhando, porque vai aparecendo pra mim. E eu olhando, falei, nossa, porque eu tenho como pausar. Eu falei, eu vou pausar a conversa, porque vai que ela começa a ir longe com esse projeto. Eu falei, não, eu vou deixar pra onde vai. E eu olhando assim, nossa, e aí mandava, falei, mano, ela se saiu de uma e agendou a aula experimental. E a pessoa jura que marcou com a Thaís. Você imagina isso daqui a alguns anos? Não, imaginável. Não dá nem pra imaginar. Reconhece áudio, o cara pode mandar áudio que ela reconhece e manda por escrito. Esses dias eu peguei um documento que eu recebi. Falei assim, faça uma análise desse documento aqui pra mim e tal, não sei o que. Ela fez, ela falou assim, se você for fazer algo parecido com isso, é melhor você consultar um advogado antes, mas você deveria fazer isso. Já melhorou. Eu liguei pro nosso departamento jurídico e falei assim, viu, tá meio caminho andado, você consegue só falar um sim ou não pra mim? Aí mandei pra ele e falei assim, não, pode fazer. Não, ajuda em tudo, cara. Que nem a gente fala, acho que vai substituir profissões, cara, você tem que usar ao seu favor. Claro. Pega a ferramenta e usa ao seu favor. Como que vai me ajudar? Cara, tendência é um negócio que vem pra ficar. É igual um tsunami, não tem como você fugir. Sim. Entendeu? Ou você se adapta e querendo ou não, gostando ou não, ou você se adapta e tira proveito e ganha dinheiro com isso, ou você vai gastar dinheiro com isso e vai sofrer. Exatamente. Então não tem muito como. É tipo revolução industrial, cara. Tipo o começo da internet. Agora muito mais forte essa chegada da inteligência. E quando é algo novo, a pessoa fica com medo, é normal. Pois é. Vai falar, não, esse negócio aí não vai dar certo, é um robô, vai. Não, cara, você não pode ter medo. Entra de cara. Eu tô estudando, tô me associando com pessoas que são experts nesse assunto, porque é uma coisa que eu quero aprender, quero inovar. Pô, eu sou cientista, velho. Não vai entrar no meio disso. Se eu não for mexer com isso e inventar alguma coisa para poder facilitar a vida dos meus colaboradores, dos meus amigos, do setor como um todo, cara, eu tô sendo inútil. Então eu tô me metendo bastante nisso, tô bem entusiasmado, inclusive, com as ideias, com as coisas. E é coisa, hein? Sim. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tá? E acaba aliviando, não que a recepcionista vai ficar sem o que fazer, não, porque daí quando no caso ali a nossa ideia é o que? É trazer esse lead para aula experimental com a Thaís, né, que é a assistente. Quando chegar, cadastrou ali, fez a aula experimental, já é o número que a recepcionista vai fazer o pós-venda, vai conversar, vai mandar as mensagens automáticas que está faltando, que não tem como a gente falar, não, você não vai ter mais contato com o aluno, não, ela tem que ter esse contato, o cara tem que saber que tem, você entendeu? É mais para esse primeiro atendimento, cara, dá super certo, facilita. Eu não acho que a inteligência artificial ela vai substituir. Ela vai substituir quem não se adaptar. Sim. Então vão surgir outras necessidades para o humano, mas vão ser mais leves, mais fáceis. Sim. Por exemplo, quando você tem uma inteligência artificial trabalhando para você, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não atrasa, não fica resfriado, não tem dor de barriga, não pega dengue, não pega covid e tá tudo certo. Isso. Né? Só que esses dias conversando com um amigo, o cara é gênio na inteligência artificial. Ele falou o seguinte, cara, inteligência artificial não é para desconectar com o humano, é para conectar mais rápido e para conectar mais certo também. Isso. Então a inteligência artificial bem utilizada, ela conecta mais. Sim. Entende? Porque se o cara as coisas hoje, quando você quer comprar alguma coisa hoje, você está 3 horas da manhã, sem sono
vendo coisa na internet. Aham. Você não vai comprar na hora? Na hora, é. Significa É isso que que eu os ia falar. hábitos de consumo hoje, as pessoas querem no tempo delas. Sim. Não mais no horário comercial. Antigamente você sabia que só dava pra você comprar Isso. na loja a tal hora. É. Agora não. Agora é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o único jeito Sim. que eu conheço de fazer isso é com inteligência artificial. Por exemplo, a academia fecha meio-dia no sábado, a gente não trabalha de domingo. Se a pessoa mandar uma mensagem 1h da tarde no sábado, se não tiver inteligência, ela vai responder, só vai ser respondida na segunda-feira às 6 da manhã. E Quando olha chegar, lá. quando chegar, porque a recepcionista vai chegar, vai ter que abrir ainda É. as coisas e tal, lá pras 8 horas da manhã ela vai já esfriou. É. Já esfriou. Se tem inteligência pra hora que ela mandar, seja a hora que for, 3 horas da manhã mandar, pum, nossa, mas já tá me respondendo. É. Entendeu? Cara, não tem como, não tem como. Venda essas coisas também é um pouco de emoção. Um pouco não, bastante. O cara compra ali na emoção. O cara decidiu agora, decidir treinar, ele já quer comprar, já quer fazer. No mercado fitness, eu não vejo o mercado fitness como era quando eu comecei. Já não é igual quando eu comecei. E vai mudar muito rápido a partir de agora com inteligência artificial. Sim. A gente tem que estar bem posicionado, tem que saber o que tem que fazer, o que dá para fazer. É. E o que não der para fazer ainda, procurar um jeito de fazer também. Porque às vezes a gente está diante de uma ideia milionária. Sim. Né? O sistema novo nosso também da NextFit, que é do Joel J, tá? É um sistema dele. Tem também integrado na parte do a IA que auxilia na montagem de treino. Tá? Então lá o professor vai montar treino, já tem uma IA lá dentro Opção que vai. de IA também, É, né? a opção de IA que acaba auxiliando ele na montagem do treino, que é muito mais rápido. Ele acaba montando um treino muito mais rápido do que se fosse manual, tudo ali, pensando em tudo que vai fazer. Interessante, né? É. Muito legal. Já tem dentro do aplicativo, é muito bom. Acho Não, que chegou. eu já vejo aqui embaixo um robozão da Tesla ali andando, passando, olhando. Tudo. Olha, é. E é coisa que já tá acontecendo. Já Você tá, viu? cara. Tem as máquinas com painel lá, ele vai mostrar pra você o que você tá fazendo de errado, o que você tem que fazer certo. É. Então aí você fica pensando, pô, vou ser substituído. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você não Faz. acompanhar, não Acompanha, acompanhar, vai faz. ficar pra trás mesmo. Tem que acompanhar. Tá? Chegou mais perguntas aí, né? Chegou, ó. Comentário do Cross Nutrition Box. Papai, meu grande líder, te amo, gosto muito de você. Comentário também do Cal, que estava falando, a gente estava dos comércios, né? As grandes redes de farmácia têm grandes estacionamentos para facilitar essa experiência aí com o cliente. A gente estava falando sobre a estrutura e posicionamento do seu negócio. Pergunta da Paula que chegou, que é: atleta de elite são melhores líderes do que executivos tradicionais? Muito bom. Filho, também te amo muito. Que bom que você está aí assistindo, viu? Ele é pequenininho, ele vai nos eventos junto com a gente. Ele anota as coisas. A gente esteve num evento com a Carol Pfeiffer, Olha. do Shark Tank. Sim. Anotando coisa e vendo e tira foto. E é bom, cara. Sim. Ele vai nos eventos, a gente fez um evento da Aham. galera, ele tá sempre junto assim. E eu gosto de mostrar para ele esse mundo também. Sim, bom. Ele vai apresentar um trabalho na escola hoje, ele apresentou ontem, falou que foi super bem, que fez os amigos dar risada, a professora gostou também. Já é desenrolado, É, já é tem. o desenvolvimento dele, Isso né? é legal. Já tem a liderança Aham. dele. Assim, sabe? Legal, isso é bom. Eu acho que o esporte, cara, como um todo, principalmente o esporte de competição, ele é a melhor forma de criar líderes. Porque ele vai ensinar disciplina, resiliência, vai ensinar a superar a dificuldade, vai ensinar que às vezes está difícil, mas é melhor que esteja difícil no treino para que na competição seja mais fácil. Sim. Né? Então o esporte de alto rendimento, ele molda o caráter. Então quem tem filhos, coloca seus filhos em esporte de alto rendimento. A melhor coisa Sim. que você faz por eles. Né? O Brian Tracy, num evento de coach que ele fez, eu estava presente no evento, ele já bem velhinho assim, perguntaram para ele, falaram assim, o que você poderia falar sobre educação das crianças? Ele falou assim, garanta vantagem física e emocional para seus filhos. Esporte de alto rendimento. Joel J fala a mesma coisa. Né? E eu estou falando a mesma coisa aqui. Sim. Porque eu ouvi deles. Tá? E eu procuro fazer isso e para mim foi diferente. Então quando chega um atleta de alto rendimento, for um atleta profissional, alguma coisa, essa pessoa ela já está mais trabalhada, porque ela já sabe mais ou menos o que precisa para poder chegar na alta performance. Sim. Militar, bem assim também, já está mais forjado. Né? Então são áreas que meio que já moldou um pouco aquele líder. Sim. Mas aí tem que estar no aprendizado constante para poder
continuar a evolução. O meu mais velho de 5 anos, ele já faz jiu-jitsu, até ganhou medalhinha e tal, ele faz jiu-jitsu, trocou de faixa há pouco tempo e faz futebol também. Eu ponho tudo que é esporte que dá pra pôr, a gente vai colocando. Agora o mais novo de 3 já tá, ainda não pode fazer a luta e nem o futebol, mas deu 4 anos já vai entrar também. Melhor coisa que você faz, cara. Eu vi um vídeo ontem, foi ontem, de uma criancinha, não, foi hoje cedo, um vídeo, a criancinha pulando amarelinha. E ele não conseguia pular, ele pulava tudo estranho assim, sabe, amarelinha. Aí o vídeo era, tipo, nossas crianças estão perdendo movimentos importantes. Cara, amarelinha, dá pra ver que é um pé, dois pés, A criança não é uma criancinha igual o meu filho de 5 anos, já é uma criança de 8 anos. Não conseguia pular amarelinha. Pulava tudo errado, assim, não tinha, sabe, a coordenação de pular com um pé, dois pés. Olha aqui. E é verdade, provavelmente é uma criança que fica muito na televisão, não brinca, não corre, não faz as coisas. Você sabe que a dopamina barata que a gente consegue através de prazeres baratos, como por exemplo ficar jogando, Sim. vendo coisas no celular, ela é como se fosse um ácido corrosivo para o sistema motor de uma criança que está em desenvolvimento. Sim. Então a gente tem que controlar a tela dos nossos filhos, ter pouco tempo de exposição à tela e muito estímulo físico, muito estímulo social com outras pessoas, porque senão eles vão crescer muito introspectivos, não vão conseguir fazer coisas básicas. Quando uma criança não faz uma coisa básica na escola e outra criança faz, o que acontece? Já vira objeto de chacota e bullying. E às vezes isso foi culpa de quem não deu o estímulo correto antes. E aquela criança vai acabar sofrendo a vida toda. Então a gente como... ser pai, ser mãe é líder também, Se a gente for parar para pensar, Sim. é a liderança na mais alta performance, que a gente tem que pegar um serzinho ali que vai passar por vários estágios e acompanhar essa pessoa até ela ficar independente Sim. e seguir a vida dela. Tem que controlar a tela para não deixar essas crianças com excesso de dopamina. Pode ver, Sim. uma criança que entra em contato com o celular muito cedo, vai tirar para você ver como é que fica. Sim. Fica agressiva, é que nem abstinência, cara. E como é que faz isso aí? É por isso que eu acho que também o mercado de fitness para criança vai ter um boom muito rápido. Porque daqui a pouquinho vai ter uma geração problemática. As pessoas vão identificar que esse problema foi associado à inatividade física, a altos estímulos de tela, consumo excessivo de açúcar e outras porcarias que a gente está comendo aí. Sim. E vão falar, opa, peraí. Pra gente salvar a humanidade, a gente tem que fazer um estímulo diferente. Aí vai mudar já na infância já. Olha que legal. E tem, eu acho que em São Paulo já é pra ter, Isso aí que é bastante tipo esses circuitos, que eles fazem pra criança, que é só pra criança mesmo. Eu acho que eu já vi já em São Paulo, acho que é pra ter. É bem legal. Tem muita coisa. Pra cá na região não tem. Acho que nem Piracicaba, que já é maior, já nunca vi falar. Mas acho que também o mercado vai pra esse lado aí. Quem sabe abrir uma Top Training Kids aqui na cidade. Eu acho um excelente negócio. Vai bombar. Então, corta essa parte aí, Vai cortar esse trecho. Edita, pra ninguém... ideia não. Essa parte aí, o Cal, porque sair aí, acabar, você entra e corta essa parte aí, pra ninguém copiar nossa ideia. Você sabe que outro dia a gente fez um evento, E eu postei um monte de coisa na internet, o pessoal falou, por que você tá postando tanta coisa? Os nossos concorrentes vai fazer. Eu falei assim, mas é bom que eles façam, porque daí vai exigir que a gente faça mais. E se eles fizerem melhor do que eles estão fazendo, é bom pro mercado. Sim. E se é bom pro mercado, tem a ver com a nossa missão. Isso. Tem espaço várias pra todo vezes mundo, as pessoas já levou esse ponto pra gente. Pô, mas você chama o cara de outro lugar, você traz treinamento aqui, chama todo mundo. Pô. Nessa mesa sentou praticamente todas as academias da cidade e já esteve aqui. Pô, mas você vai dar o foto pro cara do seu concorrente? Falar sim, o cara vai vir aqui falar, tem conhecimento, vai falar. A gente já trouxe aqui também o Paulo Musi, a Clínica Musi, da Clínica do Musi, só com o Heraldo Albuquerque. Ele que vem dar o curso com o pessoal do Musi. E aí a gente falou, entramos em contato com todas as academias, falou, olha, você que é proprietário, tá aqui, você não vai pagar nada. Você pode ir, só pede pros seus funcionários e tal, ir lá, compra o ingresso e legal, Demos o curso todas, foi mais legal, foi aqui mesmo. Todos os donos de academia da cidade estavam aqui dentro recebendo o curso. Aí, pô, mas você tá profissionalizando o seu concorrente? Falei, porque você acha que é onde a pessoa vai querer treinar? No cara que tá profissionalizando ou lá com o cara que aprendeu com a gente? Vamos dizer assim, o cara aprendeu com a gente, entendeu? Então a gente traz, não tem esse negócio. A gente faz campeonato de supino, chama todas as academias. Nós vamos dizer que eu acho que a academia é uma das únicas que faz isso aqui na cidade. Cara, a gente é aberto, pode vir qualquer um, mas não é concorrente, cara, não tem essa. Às vezes ele até é concorrente, mas ele não precisa ser seu inimigo. Isso, exatamente. Antes de vir pra cá hoje, eu fui no box do Bruce também, mas antes eu passei no box de um concorrente. Sim. E deixei um presente lá pra ele. Porque é meu amigo.
é um cara que contribuiu pro meu sucesso, eu procuro contribuir pro dele e a gente tá se ajudando. Boa. Mas ele tem a marca dele, eu tenho a minha marca e tá tudo bem. Sim. Boa. E consequentemente, hoje a Top se tornou referência, até mesmo assim, por exemplo, todas as últimas academias que abriu aqui na cidade, você pode entrar. As máquinas que estão lá são marcas que estão aqui. As últimas que nós comprou, pô, o cara comprou, tal. Então, tipo, o cara se torna referência. Pô, que máquina que eu vou comprar? Ah, que máquina que a Top comprou por último aí? Pô, deixa eu entrar em contato. E falando em máquina, tá? Temos também um patrocínio, o Cal consegue jogar na tela. A Squartech. A Squartech, tá, pessoal? É patrocinadora nossa, tá? Foi uma patrocinadora que a gente conseguiu lá no Arnold, né? A gente foi no Arnold, a gente foi não nessa edição desse 2024. ano. Isso, tá? Conseguiu marcar com eles? Ele tá me confirmando a data. Eu mandei mensagem hoje pro Caldeira. Caldeira, o dá um dono retorno pra gente aí. vai estar aqui também no episódio. Se você tá querendo abrir uma academia, um estúdio, alguma coisa aí, quer uma academia na sua casa também, entre em contato com a Squartech. Aqui embaixo vai ter o link deles, tá? Se você quer aqui da região, quer também experimentar as máquinas, a gente tem aqui na academia 2 máquinas por enquanto, vai chegar mais, já estamos falando com o Caldeiras também para trazer mais máquinas, mas temos uma das 2 melhores, tá? Que é a elevação pélvica guiada, que fica lá embaixo, que quase faz fila para usar ela, que é muito boa. E temos também a Sapinho, né? Que fala, a Frog. A Frog que fica aqui em cima também. Então temos 2 máquinas da Squartech, só que a ideia nossa aí, né? Até por isso a gente tá trazendo o Caldeiras. E se você estiver assistindo Caldeiras, tá? Você não vai ficar barato essa vinda só aqui não, tá? Né? Vai trocar tudo, né? Quer colocar tudo Squartech. Vamos fazer um CT aí também da Squartech. Então nós vai mandar todas essas máquinas aqui embora e vai colocar só Squartech aqui dentro. Então já tô profetizando, hein? Caldeira, se o Caldeira assistir isso aí, ele não vai agendar nunca mais o podcast agora. Depois eu quero dar uma olhada também nas máquinas, porque a qualidade gente, dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem recomendado montar box multi-atividades. Legal. Então tem uma areazinha ali que pode caber uma academia. Sim. Com equipamentos, com funcionamento. Uhum. O cross ele tem horário para treinar, a academia não. Né? A gente tem áreas de treino para lutas e tudo, então essa parte de musculação e equipamentos a gente ainda não tem tantos parceiros homologados, pode ser uma oportunidade aí da gente fortalecer uma parceria. A Squartech foi uma das únicas, não é porque é patrocinadora não, cara, porque cara, foi uma das únicas empresas, e até assim, tipo, por ser patrocinador, né, falou assim, tipo, nossa, tipo, não tá comprando, o cara vai mandar a máquina quando der, né, quando der é legal, é lucro, cara. Foi a única empresa que a gente comprou e conseguiu honrar realmente com o prazo. Porque a gente, que nós assim, né, trabalha muito marketing. Então a gente começa a postar, pô, falta tantos dias, vai chegar a novidade e tal. E aí, né, fazer um puta marketing do negócio e a máquina atrasava. Já tivemos já bastante. Compra grande. Quando a gente mudou de prédio pra cá, fizemos compra grande, de 20 máquinas novas, sabe? E, pô, vai chegar a máquina, pum, a empresa atrasa, tá? E compramos depois outra remessa de outras marcas, pum, atrasa. A Squartech foi a única que conseguiu, tipo, entregaram antes do prazo, e isso que era uma máquina que foi de patrocínio. A gente não tava nem comprando, a gente falou, tipo, na hora que der, os caras vão mandar. Foi a única empresa. E a qualidade, cara, tem aqui, depois você vai ver, eu vou mostrar pra você ver. A qualidade do material, de solda, muitas outras, não vou citar nomes, mas você vai ver ali, todas daquelas outras amarelas ali, que eu não vou citar nome, vou te mostrar, a gente teve que fazer adaptações de reforço e tal, o cara soldava, todas você tinha que fazer. A Squartech é a única que do jeito que chegou, tá do mesmo jeito e tá rodando. Ó, com marketing desse, se eu sou dono da Squartech, eu ia colocar um equipamento de cada aqui pra vocês, porque... Cal, já anota aí. Tá chegando. Já anota pra fazer esse corte e mandar pro Caldeira. Isso aí não vai postar, vai ser o marketing, vai ser o vídeo lá que a gente vai patrocinar pra Squartech, tá? Não, mas é sério, vale a pena. Os caras é fera demais, tá? Chegou mais perguntas aí? Por enquanto não, foram lidos todos os comentários. Então, fala pra nós, tem alguma coisa que a gente não falou nesse episódio, que a gente não pode encerrar sem deixar esse recado ao pessoal de casa? Cara, eu acredito que empreendedorismo e liderança, eles andam juntos, né? E são habilidades que qualquer ser humano que quiser pode aprender, né? E no meu entendimento é o que liberta e transforma a vida de qualquer pessoa. O empreendedorismo porque ele te dá liberdade, te dá lucro e pode poder trazer um potencial de viver uma vida que talvez você nunca tenha imaginado de viver. Mas para poder chegar nesse nível você vai precisar desenvolver habilidades de liderança. Isso tudo é treinável, né? Estar num ambiente que se fale sobre isso, conhecer pessoas que são referência nisso. Quando você está num ambiente sadio para negócios, influencia muito, né? Eu costumo comparar um exemplo de um bonsai. Você pegar uma figueira, plantar num vaso, ela vai ficar pequenininha. Se você botar lá na terra, ela vai ficar gigantesca e as raízes dela vão bem longe, né? Então o ambiente ele transforma muito, né? Então esteja onde tem pessoas
com pensamentos diferentes. Pessoas com pensamentos diferentes, elas vibram numa frequência diferente. Eu tive semana passada uma pessoa que é franqueador, só que ele está faturando bilhão. Eu comecei a conversar com ele, ver e trocar ideia, e assistindo o treinamento e vendo tudo aquilo ali, um monte de insight. Então, quando você está num ambiente que tem pessoas diferentes, com ideias diferentes, você aprende coisas diferentes. Quando você aplica isso daí, você tem resultados novos. Né? Então, procure estar onde tem pessoas bem-sucedidas, né? Copia, modela essas pessoas, porque é muito mais fácil da gente ter sucesso quando a gente vê alguém que já tem sucesso, que a gente copia aquele modelo, o resultado vem muito mais rápido. Com certeza, né? Muito bom, muito bom. Mas o legal que você falou no final de modelar, né? Porque não basta só estar no ambiente. Se você ouvir aqui, se abrir ali, você não modelar, não colocar em prática isso aí, porque tem que colocar em prática também. Eu cheguei a participar de evento, cara. Se eu for colocar no papel aí quanto eu já investi no meu desenvolvimento pessoal, foi mais de R$1 milhão, cara. Sim, acredito. Livro, treinamento, viagem, né? Eu nunca economizei nisso. Sim. Na minha opinião, é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer. Sim. É em si próprio, na sua capacitação, no seu desenvolvimento pessoal. Né? E uma vez eu tava pensando, eu falei assim, gente do céu, eu tô falando igual o palestrante falava, parecia que tem uma batata na boca, algo assim, eu tava falando assim, cara, eu falei, cara, eu tô modelando até o jeito de falar, velho. Até o que não é pra modelar, tô Até o que não é. Calma, né? Não é assim também, né? E pior que é assim mesmo, pior que é assim. Dando um exemplo aqui, só voltando um pouco, foi bem legal o que aconteceu da máquina, a questão da mente, de você saber, tipo assim, da lei da atração, de você falar, cara, eu quero isso, eu preciso, vai dar certo. Quando a gente ganhou esse patrocínio, ganhou não, né? A gente plantou, né? Foi um plantio. Isso aí tá no YouTube a entrevista toda. A gente chegou no stand da Squartech assim, né? E começamos, tinha um cara fazendo na elevação pélvica. Era azul assim e tal. E tá no YouTube. Aí eu cheguei a entrevistar o cara, falou, pô, cara, como é stand, não precisa nem pedir autorização, né? Tá lá, todo mundo no evento e tal. Chegou, cara, como você tá achando dessa máquina aí legal tal? Já tinha visto ela na internet, que eles fornecem pra Ironberg, só também academias top, né? Já conhecia já a marca. O que você tá achando dessa máquina? O cara fazendo assim, que era também visitante da feira. Era um dono de academia, ele fala no vídeo também. Né? Eu também sou dono de academia, tô vendo aqui ele como se apresentando e tal. Tal, isso tá no vídeo, né? Falei, nossa, muito bacana, nossa, bem legal, né? Quem sabe a gente um dia, eu falo isso aí no vídeo, falo, quem sabe um dia a gente leva uma máquina dessa pra Top Train e tal, né? Aí nisso acabou a gravação, fui sair de costa, o Caldeiras, que não sabia que era o dono, falou, onde você vai postar esse vídeo aí? Falei, vai pro nosso canal, tal, por quê? Pode postar? Um projeto pra ele. Aí ele falou assim, porque eu sou o proprietário da marca. Aí a Dai, né, que trabalhava com a gente também, falou assim, então dá uma entrevista, já que você é o dono da marca, já dá uma entrevista. Aí na entrevista, entrevistando ele e tal, você me falou, tá no YouTube isso aí, pra não deixar eu mentir. Tá entrevistando ele assim, não, ele falou, sou engenheiro, eu que projeto essas máquinas, faço isso, faço aquilo, tal. Eu falei, então pega meu contato, que a gente é também, além do podcast, a gente é dono de academia, eu vou levar uma máquina dessa pra lá, a gente vai comprar e vai fechar um negócio. Ele falou, então faz o seguinte, aquela ali é sua. Falei, como assim? Ele falou, não, vamos fazer uma parceria. Não, aquela ali não. Que cor que é a sua academia? Falei, amarela. Falei, então vai chegar uma amarela lá pra vocês. Olha que top. Cara, porque e no começo do vídeo lá eu falava pro cara entrevistando, falou, quem sabe a gente não leva uma dessa, nossa, essa aqui que nem tem que levar pra lá. Cara, a lei da atração, você querer. Funciona como beleza. Funciona. Eu, quando eu vou viajar pra algum país fora, vou num ponto turístico conhecido assim, peço pra alguém gravar, eu falo assim, pessoal, aqui é dia tal, ano tal, se você tá assistindo esse vídeo hoje, significa que a gente chegou aqui no Peru, nos Estados Unidos, porque antigamente a gente só pensava, planejava e projetava aqui na nossa mente antes de materializar. Então hoje é dia tal, e se você está vendo isso hoje é sinal que a gente conseguiu. Olha que legal. Tem um monte desse daí, tudo não listado. Guardadinho lá. Para um dia eu apertar o play ali e mostrar para todo mundo que as coisas começam a ser criadas aqui. Na cabeça. Tem aquela frase que fala, né? Não é uma frase, é uma realidade. Tudo que você tem hoje, essa camiseta, seu carro, sua casa, tudo que você tem hoje, antes você teve na cabeça. Você pensou, falou, nossa, quero comprar um iPhone e tal. Cara, você não confiou assim, caiu um iPhone na sua mesa, não. Não, você pensou e materializou ele, falou, nossa, eu queria tanto ter aquele carro X, aquela moto, esse celular, tudo antes começou na sua cabeça. Você sabe como que funciona esse processo de materialização? É subconsciente total.
Eu gosto muito de estudar essa parte de comportamento, de Sim. mentalidade e tudo. Eu li alguns bons livros aí, bastante livros desse assunto. Né? Tem um que chama Super TNT. Né? E depois tem o do Tony Robbins, que é o Desperte Seu Gigante Interior. Vou anotar isso aí. Vai anotando. Depois você assiste de novo ali. Né? E o próprio Segredo, né, fala bastante sobre isso aí. O nosso cérebro ele funciona por imagens e por emoção. Então o que eu fiz? Quando eu tive contato com isso, eu fiz um quadro. Eu peguei um quadro negro chamado Quadro dos Sonhos. Sim. E comecei a recortar os lugares que eu queria viajar, o tipo de carro que eu queria ter, a casa que eu queria morar, tudo mais. Em 2004, eu terminei esse Quadro dos Sonhos e fiz lá tudo, né? Ter 1 milhão no banco, não sei o que, ter tipo, um monte de coisa assim. Eu tiquei quase tudo. Sim. Faltam algumas viagens, alguns lugares, umas coisinhas assim. Você acredita que no meu Quadro dos Sonhos, feito em 2024, quando eu tinha 24 anos de idade, tem uma casa amarela com piscina, com palmeira, com um monte de coisa. Tá no Quadro dos Sonhos isso, e Sim. é a casa que eu moro hoje. Olha que loucura. Louco, né? Eu queria conhecer o Uruguai. Aí eu coloquei uma foto no Quadro dos Sonhos, nesse mesmo ano, Sim. da Praça da Independência. E essa foto é num ângulo muito especial. Sem querer e sem saber disso, eu fiquei hospedado no mesmo local. Morei 30 dias no Uruguai. Olha. Olha que doideira, cara. Então, às vezes, antes da gente materializar qualquer coisa, a gente precisa querer de verdade. Sim. Eu passava do lado do meu Quadro dos Sonhos, minha vida tava toda cagada, cara. Eu tava todo lascado, não tinha probabilidade nenhuma de conseguir nada daquilo que tava ali. Sim. Mas era coisa que me ajudou a me transformar na pessoa que pudesse ser digna e merecedora de ter tudo aquilo ali. Então, às vezes também, quando a gente projeta a vida que a gente quer ter, né, a gente sabe por onde começar. E normalmente é pela gente. Porque antes da gente ter qualquer coisa, a gente precisa fazer qualquer coisa. E Sim. antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa ser qualquer coisa. E o ser é o desenvolvimento pessoal. Só que quando você vê o Quadro dos Sonhos, você está vendo o norte daquilo que você tem que fazer. Pô, se eu fizer, a minha recompensa vai ser essa. E olha que doideira, cara. Isso é muito forte que eu vou falar. Gosta de ciclismo, não? Não pratico, né? Não Eu- pratico, eu- mas eu acho legal, mas não pratico. Comecei a inventar de ciclismo agora, comecei a estudar um pouco de ciclismo. Tô pedalando e tal, não sei o quê. Você sabia que a seleção de ciclistas, o ciclismo na Inglaterra não era conhecido? Era uma equipe muito fuleira, cara. Os caras muito ruins, não sei o quê. Daí chamaram um cara lá para ser o técnico. Braystorm, acho que era o nome do cara, se eu não me engano. Sim. Esse cara começou a fazer um processo de adaptação de pequenas melhorias todos os dias com os atletas. Sim. Então ele pegava o atleta e falava assim, olha, o que você fez hoje? Ah, eu fiz tal coisa. Você consegue fazer 1% melhor? Sabe isso que o pessoal falou hoje, 1% melhor todos os dias? Pequenas metas todos os dias. É o que causa a maior parte das transformações. Às vezes a gente quer mudar de vida do dia para noite, não vai, velho. Mas tem que mudar mudando uma atitude hoje, começando a ler um livro amanhã, melhorando sua alimentação, e depois repetindo isso, e depois começando uma atividade física, fazendo pouco a pouquinho e vendo o progresso que você está tendo. Porque em uma semana você já está 5% melhor se você melhorou 1%, 1% todo dia. Isso se você só melhorar de segunda a sexta. É isso, pode descansar no final de semana. Não precisa melhorar no final de semana, não. Continua o mesmo, só não pode voltar pra trás. Muito bom. Cara, o cara conseguiu fechar com chave de ouro mesmo, hein? Aí eu falei que você ia sair diferente de quando você chegou nesse episódio, tá? Muito a gente bom. fala que todos os episódios. Agora que tá chegando no final, você vai conseguir depois assistir qualquer outro episódio, tá? Qualquer episódio que a pessoa apertar lá, ela vai aprender alguma coisa. Porque a gente só traz pessoas assim como você com uma história legal, com histórias relevantes pra transbordar na vida das pessoas. E toda pessoa tem algo para ensinar. Cara. Tem. Né? Toda pessoa tem algo para ensinar. Eu tomei uma surra uma vez de um morador de rua. Eu procuro conversar com todas as pessoas, com Sim, CEO de empresa e tudo. E um dia passou uma pessoa na frente da academia, chegou e falou assim, posso limpar o seu jardim? Eu falei, pô, não tá pedindo, né, dinheiro? Eu olhei assim, o senhor... Eu também penso assim. Eu falei, pode. Eu tava fechando a academia, ele pediu pra limpar, tava precisando limpar mesmo. Aí começou a limpar lá e tal. Primeiro que o cara chegou pedindo em inglês. O cara já mandou um how are you ali pra mim, eu falei, opa. Aí eu meio que não respondia, ele tentou em alemão, espanhol, italiano, eu falei, não é possível, velho. Ô, louco. Aqueles 3 segundos que ganha a sua atenção, sabe? Ganhou minha atenção. Eu falei, meu,
Foi estratégico. Cara, pediu pra limpar meu jardim em 4 idiomas diferentes. Aí Como que eu não vou aceitar? Eu mal falo português direito. Aí, ok, deixei o cara limpar lá e comecei a conversar com o cara. Ele começou a me contar a história dele e tal. Ele foi um cozinheiro muito famoso, um chefe de cozinha, ganhou muito dinheiro, mas era um puta de um arrogante, um prepotente. As pessoas pediam dinheiro para ele, ou comida, passando fome no restaurante, ele fechava a porta pros caras. Teve a pandemia, se lascou, caiu na bebida, na droga e estava na rua. Aí eu comecei a conversar com ele lá, tal, e ouvindo a história dele e tal. Passou uma senhora, ele tinha uma mesinha que ele tinha feito, ele estava levando a mesinha ali para algum canto e tal. A mulher falou assim: não, essa mesinha aqui, posso levar? Ele falou: pode. Aí eu olhei e falei: A única coisa que ele tem... eu falei: não, peraí, eu já quis empresariar o cara ali, É. né? Uma coisa que eu posso usar. Eu virei para ela e falei assim: moça, a senhora... ele está trabalhando aqui para mim, está limpando o jardim aqui, ele está precisando de dinheiro, por isso ele está fazendo isso. E essa aqui é um objeto que é dele. A senhora não tem um dinheiro para dar para ele aí, uma contribuição? Né? A mulher pegou, tirou R$2 e deu. Mas, oxe, Eu já falei: pô, R$2? Ele Sacanagem. fez assim, ó. Fez assim, ó. Morador de rua, cara. Fez assim, ó. Calma. Aí ela foi embora e ele falou assim: escuta, ela é tão miserável quanto eu e quanto você. Porque era o que ela tinha ali. Talvez ela seja uma pessoa que não tem condição nenhuma, gostou da mesa, e o que ela tinha na carteira dela era aqueles R$2. E pra mim tá ótimo. Às vezes a gente tem que dar aquilo que a gente tem. E eu tava precisando ouvir isso naquele momento, cara. Olha. Então, às vezes a gente aprende com quem a gente menos espera, né? E depois terminou que era aniversário do cara, aniversário de 50 anos do cara. Olha que loucura. E a gente chorou e tudo mais, falamos, tem uma troca boa. Que legal. Aí ele teve outra lição. Eu fui mexer na minha carteira, eu fui procurar um dinheiro, ia dar né? Eu olhei lá, tinha uma nota graúda só. Eu falei: Caramba, não tem pra ter um trocadinho. tá aqui, ó. Aí eu fiquei preocupado, cara. Eu falei assim: pô, eu vou dar o dinheiro pro cara. Esses caras usar droga, alguma coisa aí, desandar. Em vez de ajudar, por minha vou causa. piorar ainda. Aí quis dar um sermão no cara, tomei outra, cara. Cheguei lá e falei assim: viu, meu irmão, assim, eu quero deixar esse dinheiro aqui com o senhor e tal, mas eu quero que isso seja pro teu crescimento, pra você poder viver. Ele falou assim: então, esse dinheiro eu conquistei trabalhando, então o que eu vou fazer com ele é problema meu, fica na boa aí. Deu uma agora. Deu mais uma ali, eu Não aceitei fala mais. e ficou tudo tranquilo. Depois dessa, vai falar o Sempre quê? tem alguma coisa pra gente aprender. Isso aí é importante, porque a gente esquece, né? As pessoas esquecem que, tipo, morador de rua, mas tem um passado, tem uma vida, teve alguma coisa. Cara, é o mesmo atendimento pra todo mundo. Isso é legal. Isso é muito bom, tá? Espero que você anotou, tá? Espero que você aprenda. Se você não aprendeu, você volta, assiste tudo de novo, tá? Ou depois você anotou e quiser aprender mais coisas, é só você clicar em qualquer vídeo aqui da playlist, você vai aprender mais coisas ainda, tá bom? Lembrando que a gente tá em todas as plataformas, Kawaii, TikTok, em tudo que tem corte, tá? Vai sair também os cortes lá em todas as plataformas. Lá embaixo tem um link, tá bom? Tem um link também do Instagram do Thomas, tem o Instagram de tudo. Tem o Instagram também da CrossNut, Cal? Aí embaixo? Se não tiver, quiser colocar, vamos editar já. @ Rede Cross Nutrition Box. Então vai ter aqui embaixo, tá? A produção ali das 30 pessoas, rapidinho ele já vai colocar lá embaixo também o Instagram, tá bom? E segue a gente também, sei que vocês não aprendem muita coisa hoje com a gente aqui, então a gente tá já 79 episódios que vocês veem a gente aqui, mas segue a gente também lá, já dá uma força, segue a Academia Top Treino, se você estiver passando aqui pela cidade e quiser conhecer a academia, pode vir, será recebido de braços abertos. Se quiser agradecer também, Elvis? Com certeza, agradecer todo mundo que fez a interação, acompanhar a gente aqui nesse episódio. Thomas, episódio sensacional, tanto de insights aqui que eu já vou sair dessa mesa já com a cabeça borbulhando. Muito obrigado pela participação, o tempo que você disponibilizou aqui com a gente nesse bate-papo. Um prazer gigantesco estar conhecendo você. Muito sucesso, irmão. Obrigado, eu que agradeço, né? Foi o primeiro podcast que eu participei, né? Então Legal. foi uma honra, uma satisfação. Né? Com certeza o primeiro a gente nunca esquece. Então, né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito aí. obrigado. Continuem, acelera e o que puder fazer para contribuir com o sucesso de vocês, eu estou à Já disposição. está contribuindo, já tá contribuindo. com certeza. Muito Se obrigado. quiser agradecer o pessoal também de casa, fica à vontade. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham tirado uma ideiazinha diferente para se aplicar aí na sua vida. Né? Às vezes é uma ideia que a gente precisa
para mudar a nossa vida, né? E a minha intenção aqui hoje é essa, né? Talvez você está com ideia de começar a treinar, talvez você está com ideia de começar a empreender. O mais importante de tudo é começa. E às vezes a gente tem que dar o primeiro passo, né? Mesmo que a gente não veja o chão, às vezes a gente dá o primeiro passo e Deus coloca o chão e a gente consegue caminhar. Então, sucesso, felicidades para todos aí, que Deus abençoe vocês. Surreal. Obrigadão ao Cal aí. Muito obrigado, por Cal, tudo que produção. fez. Toda essa mágica que acontece aí de aparecer o nome, aparecer comentário, é tudo o Cal que faz ali. Então, muito obrigado. E aguardamos vocês semana que vem, quarta-feira, tá? A gente vai postar agora o convidado até sexta-feira, a gente já posta tudo. E acompanha também as outras redes sociais, que nem eu falei, a Kawaii, TikTok, Instagram nosso, que vai ser todos os cortes lá, tá bom? Muito obrigado a todos e Valeu, até galera. semana que vem. Valeu. Valeu.